Antes de 1º de julho de 2025, os astrônomos julgavam ter uma compreensão sólida dos visitantes interestelares. Contávamos com 2 casos prévios, modelos teóricos bem definidos e equipamentos aptos a desvendar qualquer enigma que o universo nos lançasse. Depois, surgiu o 3i Atlas, e a nossa certeza dissipou-se como gelo ao sol. Quanto mais o analisamos, menos coerente ele parece. Liberta dióxido de carbono a um ritmo que não condiz com as suas dimensões. Sustém nuvens gasosas que se estendem para lá da órbita terrestre em torno do Sol. Apresenta assinaturas químicas que não se alinham com nenhum ambiente de formação concebível. Cada nova medição obriga-nos a rever premissas que considerávamos ciência estabelecida. Os telescópios mais potentes do planeta estão, na prática, a render-se perante um pedaço de rocha e gelo com o tamanho de uma cidade pequena. O que significa quando a nossa ciência de elite não explica algo tão básico como um cometa? Acompanhe-nos nesta exploração sobre por que este intruso pode ser a descoberta mais crucial das nossas vidas ou a evidência de que o cosmos guarda mistérios para os quais ainda não estamos preparados. Parte 1. Por que o 3i Atlas simplesmente não faz sentido? No dia 1º de julho de 2025, às 14 horas e 37 minutos em tempo universal, algo alterou o curso da nossa visão do universo. Não numa galáxia remota, nem no abstrato das publicações acadêmicas, mas mesmo aqui, no nosso sistema solar. A Estação de Levantamento Atlas no Chile, um telescópio automatizado de rotina a vasculhar os céus em busca de asteroides potencialmente perigosos, detectou algo que não devia existir. O objeto surgiu como uma mera mancha tênue no fundo estrelado, um ponto em movimento a 4,5 unidades astronômicas da posição do nosso Sol. Mas em poucas horas, os cálculos orbitais desvendaram uma realidade que abalou a comunidade astronômica. Este visitante seguia uma trajetória hiperbólica com uma excentricidade bem superior a 1. Na terminologia da mecânica celeste, isso indica que está desvinculado. Nunca regressará ao nosso sistema solar. Atribuíram-lhe a designação C2025N1 Atlas. Mas para os especialistas em errantes estelares, passou a ser conhecido simplesmente como 3i Atlas, o terceiro objeto interestelar confirmado a visitar o nosso cantinho cósmico. A velocidade por si só devia ter sido o primeiro sinal de que lidávamos com algo excepcional. 130.000 milhas por hora, 209,000 km/h. Não é apenas veloz segundo padrões terrestres. É o visitante do sistema solar mais rápido que alguma vez registramos. Para contextualizar, pense numa bala a viajar à velocidade habitual. Multiplique essa rapidez por 170. É assim que o 3i Atlas rasga o espaço, com o ímpeto de um sistema estelar completamente distinto. Mas a velocidade, como depressa viríamos a descobrir, era apenas o início dos seus enigmas. Dias após a detecção, o telescópio Gemini North no Havaí apontou seu espelho de 8 metros para este intruso cósmico. O que mostrou contrariou as nossas ideias sobre a aparência de uma rocha interestelar. Ali, em volta do núcleo invisível, havia uma coma difusa e densa, uma nuvem de poeira e gás libertada ativamente pelo aquecimento solar. Não se tratava de um fragmento interestelar frio e inerte. Esta coisa estava viva, a expelir vapores para o vazio enquanto a energia do nosso Sol despertava gelos adormecidos há milhões de anos no frio entre as estrelas. As consequências atingiram a comunidade científica como um meteoro. Tratava-se de um objeto que atravessara a vastidão galáctica, resistindo à radiação que esterilizaria qualquer ser terrestre, suportando temperaturas a escassos graus do zero absoluto. No entanto, ao primeiro toque do calor solar, começou a sublimar, convertendo-se diretamente de gelo em gás e gerando uma atmosfera fantasmagórica no vácuo espacial. Mas talvez o mais perturbador fosse o que esta atividade revelava sobre o seu percurso orbital. O 3i Atlas não estava apenas de passagem pelo nosso sistema solar. Estava a navegar entre as órbitas planetárias com precisão cirúrgica. A sua aproximação mínima à Terra seria de 1,88 unidades astronômicas, cerca de 270 milhões de quilômetros. Seguro, sim, mas a configuração era quase demasiado oportuna, perfeita para observações. A NASA mobilizou de imediato os seus instrumentos mais avançados, o telescópio espacial Hubble, o telescópio espacial James Webb, o observatório Swift e o satélite de levantamento de exoplanetas em trânsito. A Agência Espacial Europeia organizou esforços globais de seguimento. Não era apenas mais um cometa para registrar. Era um emissário de outro sistema estelar, transportando assinaturas químicas que podiam desvendar as condições num berçário planetário alienígena. Contudo, mesmo enquanto os telescópios mais sofisticados do mundo se voltavam para este hóspede, um padrão preocupante surgiu, em cada observação gerava mais interrogações do que respostas.
O comportamento do objeto não se encaixava em nenhum modelo existente de detritos interestelares. A sua composição química desafiava o saber convencional sobre a estrutura dos cometas, e a sua mera presença no nosso sistema solar, a uma velocidade tão extrema mas ainda ativa, indicava condições de formação diferentes de qualquer coisa no nosso ambiente cósmico local. Os investigadores que o estudavam não deixaram escapar a ironia. Tratava-se de um objeto proveniente de anos-luz de distância, mais longe do que a imaginação humana conseguiria abarcar verdadeiramente. No entanto, passaria os próximos meses nos confins relativamente familiares do nosso sistema solar. Um visitante cósmico que ficaria apenas o tempo suficiente para ser analisado, mas que se movia a uma velocidade tão elevada que cada oportunidade de observação se tornava valiosa e passageira. À medida que julho dava lugar a agosto e as primeiras imagens detalhadas começavam a chegar dos nossos instrumentos mais avançados, uma certeza despontava com clareza absoluta. O Tree Atlas não revelaria os seus segredos de ânimo leve. Pelo contrário, quanto mais descobríamos sobre ele, mais enigmático se mostrava. Estava preparado o terreno para uma perseguição contra o próprio tempo, uma corrida para compreender este errante misterioso antes que se desvanece para sempre na escuridão cósmica, levando os seus enigmas de volta ao vazio entre as estrelas. Parte 2. O percurso pelo nosso bairro. Imagine o sistema solar como um enorme mecanismo de relógio, com as órbitas planetárias a traçarem trajetórias previsíveis no espaço e no tempo. Agora, pense numa bala disparada de outra galáxia, que corta esta engrenagem cósmica a uma velocidade impossível, deslizando entre os componentes com precisão matemática. Essa bala é o Tree Atlas, e a sua rota pelo nosso bairro narra uma história de cronometragem cósmica que roça o dramático. O itinerário do visitante parece um roteiro de viagem meticulosamente planeado pelo sistema solar interior, embora tenha sido escrito nas estrelas muito antes de a Terra existir. O periélio, o ponto mais próximo do nosso Sol, dar-se-á a 29 de outubro de 2025. Não há distância confortável da maioria dos cometas, mas numa passagem escaldante entre as órbitas da Terra e de Marte, a cerca de 130 milhões de milhas da nossa estrela. Perto o suficiente para a energia solar evaporar gelos ancestrais, mas ainda assim afastado para não sofrer destruição total. Mas é aqui que a coreografia cósmica ganha um toque quase impiedoso na sua exatidão. Quando o Tree Atlas se aproximar mais do Sol, a Terra estará posicionada precisamente no lado oposto da nossa estrela. Durante quase 2 meses, de finais de setembro a princípios de novembro, o nosso visitante ficará oculto no brilho solar, invisível para todos os telescópios na Terra ou em órbita. É como se o universo tivesse conspirado para esconder os momentos mais cruciais deste encontro interestelar. A janela de observação conta uma história de frustração astronômica. Os cientistas dispõem de cerca de 3 meses para recolher dados antes de o Tree Atlas desaparecer atrás da nossa estrela. Depois, talvez 6 semanas após reaparecer em dezembro, até que o objeto se torne demasiado tênue e remoto para um estudo significativo. É um prazo que deixaria ansioso qualquer repórter de investigação. Exceto que estes repórteres estão a estudar algo que nunca mais regressará. Ainda assim, a trajetória oferece oportunidades intrigantes para quem ousa pensar para lá da perspectiva terrestre. A 3 de outubro de 2025, o Tree Atlas passará perto de Marte a uma distância de apenas 29 milhões de quilômetros. Isso é mais próximo do que as próprias luas de Marte se aproximam do planeta. Para a frota de exploradores robóticos que orbitam o planeta vermelho, incluindo o Mars Reconnaissance Orbiter com a sua potente câmara de alta resolução, isto representa uma oportunidade sem precedentes para fotografar um visitante interestelar de um ponto de vista extraterrestre. A geometria é tudo na astronomia, e esta geometria é tanto um presente como uma maldição. Quando o Tree Atlas voltar a surgir nos céus da Terra no início de dezembro, iluminará as horas antes do amanhecer na constelação da Virgem, ascendendo para o Leão ao longo das semanas. Mas nessa altura, já estará a afastar-se do Sol a mais de 150,000 mph, tornando-se mais fraco a cada noite enquanto regressa às profundezas cósmicas. Para os astrônomos amadores que esperam vislumbrar este visitante de outra estrela, as notícias não são animadoras. No seu pico de brilho, o Tree Atlas mal atingirá a magnitude 11 ou 12, visível apenas através de telescópios, parecendo nada mais que uma estrela difusa e fraca entre milhões de outras. Não haverá espetáculo a olho nu, nem cauda resplandecente a estender-se pelo céu como os cometas Hale-Bopp ou Neowise. Este visitante prefere manter-se discreto. A mecânica orbital desvenda outra camada do mistério. O Tree Atlas não se move apenas depressa, move-se de forma errada. A sua órbita hiperbólica indica uma velocidade de origem de cerca de 25 km por segundo em relação ao repouso padrão local. Isso basta para escapar não só ao nosso sistema solar, mas potencialmente ao abraço gravitacional de todo o nosso bairro galáctico.
Não se trata de detritos ejetados recentemente de uma região de formação estelar próxima. É algo que vagueia pela galáxia há um tempo muito, muito longo. Quando a primavera de 2026 ceder ao verão, o 3 Atlas fará outra passagem notável, desta vez perto de Júpiter em março. Este encontro remoto já inspirou propostas para redirecionar a nave Juno da NASA, atualmente em órbita à volta do gigante gasoso, de modo a tentar uma interseção. É uma ideia ousada que exigiria mecânica orbital precisa e um timing impecável, transformando uma missão planeada para estudar o planeta num encontro com um intruso das estrelas. Estudar o interior de Júpiter leva-nos ao primeiro encontro próximo da humanidade com um visitante interestelar confirmado. No entanto, o aspecto mais humilhante deste calendário celeste reside no que ele desvela sobre a nossa visão cósmica. Eis-nos aqui, a seguir um objeto com equipamentos avaliados em bilhões de dólares, a coordenar observações entre várias agências espaciais e a reunir as mentes mais brilhantes da ciência planetária. Tudo isso para examinar algo que passará menos de 2 anos na nossa vizinhança antes de se perder para sempre na noite galáctica. A rota de 3 Atlas pelo nosso sistema solar não é apenas uma trajetória. Trata-se de um cronograma de oportunidades e restrições, de janelas que se abrem e fecham de acordo com as leis ancestrais da mecânica orbital. E cada dia que avança aproxima-nos da derradeira oportunidade para desvendar o enigma deste viajante das estrelas. Parte 3. Primeiras visões. O que o Hubble observa. Quando o telescópio espacial Hubble apontou pela primeira vez o seu olhar inabalável para 3 Atlas a 21 de julho de 2025, o universo presenteou-nos com um paradoxo envolto em luz estelar. A imagem que surgiu dos sensores digitais do Hubble era ao mesmo tempo conhecida e completamente estranha, um casulo em forma de gota de poeira e gás, a brilhar suavemente sobre o negro infinito, mas com uma geometria para a qual nenhum manual nos havia preparado. Os pormenores técnicos são como poesia redigida na língua da física. O núcleo, o coração sólido deste errante interestelar, manteve-se teimosamente indefinido, surgindo apenas como um ponto luminoso sepultado no seu próprio manto atmosférico. Contudo, as óticas excepcionalmente precisas do Hubble permitiram aos cientistas estabelecer um limite superior ao seu tamanho, não mais do que 3,5 metros de largura, cerca de 5,6 quilômetros de diâmetro. Para contextualizar, isso é menor do que a maioria das cidades terrestres. Ainda assim, este minúsculo fragmento de outro sistema estelar estava a gerar uma coma que se estendia milhares de quilômetros em todas as direções. Mas é aqui que o habitual se torna bizarro. O Hubble seguiu o cometa perante as estrelas de fundo, mantendo 3 Atlas perfeitamente ao centro do seu campo visual. O efeito fez com que as estrelas aparecessem como traços luminosos na imagem, criando um fundo etéreo que faz o cometa parecer atravessar um túnel de luz. Trata-se de uma técnica fotográfica que converte a documentação científica em arte involuntária, destacando o movimento relativo que distingue este visitante de tudo o resto no nosso bairro cósmico. A como ensinar uma história de termodinâmica em cena interestelar. À medida que 3 Atlas se aproximava do Sol, ultrapassando o limiar de 4 unidades astronômicas onde o gelo de água começa a sublimar de forma intensa, o núcleo iniciou a libertação de material num processo que provavelmente estivera inativo durante milhões de anos. As partículas de poeira soltas da sua matriz gelada formaram uma nuvem aproximadamente esférica à volta do núcleo, mas com uma elongação notável apontando para longe do caminho do Sol. E isto não era aleatório. Era a física em movimento. A pressão da radiação solar e as forças gravitacionais a moldara como na sua forma característica de gota. No entanto, algo parecia desalinhado na cauda. Na maioria dos cometas, a cauda antissolar, o fluxo de material afastado do Sol pela pressão de radiação, é proeminente e visível com facilidade. Em 3 Atlas, esta característica era misteriosamente subtil, quase oculta. As análises iniciais do Hubble indicavam a sua existência, mas não a confirmavam com certeza. A geometria parecia incorreta, como se estivéssemos a observar a cauda de um ângulo que a comprimisse até a quase invisibilidade. Esta incerteza perdurou até finais de agosto, quando o telescópio Gemini South no Chile obteve imagens profundas que finalmente expuseram o que o Hubble apenas sugerira. Lá estava ela, uma cauda antissolar tênue mas inegável, estendendo-se para longe do Sol como um fio de teia ao vento cósmico. O telegrama dos astrônomos número 17.363 tornou oficial. 3 Atlas detinha a cauda que a teoria previa, mas seguia as suas próprias regras de visibilidade. As taxas de perda de poeira forneceram outra peça do puzzle. As medições do Hubble indicavam que 3 segundo Atlas largava material a ritmos semelhantes aos de cometas do Sistema Solar observados a distâncias comparáveis da força gravitacional do Sol. Isto poderia parecer tranquilizador. Prova de um comportamento normal e previsível, exceto por um pormenor essencial.
Este objeto vagueara pelo espaço interestelar durante eras, exposto à radiação cósmica que deveria ter modificado a sua química superficial de formas profundas. Contudo, ali estava ele, a agir como um cometa fresco na sua primeira travessia pelo sistema solar interior. A resolução das imagens do Hubble, entre as mais apuradas obtidas da órbita terrestre, desvendou outra camada do mistério. Embora o telescópio pudesse limitar o tamanho do núcleo e cartografar a morfologia da coma, não conseguia distinguir quaisquer características superficiais ou o estado de rotação. O núcleo permanecia um ponto-fonte, com os seus segredos trancados por trás do véu luminoso das suas próprias emissões atmosféricas. Estávamos a examinar este visitante através da névoa da sua própria. Tentar observar o núcleo de 3 Atlas era um desafio comparável a inspecionar uma lâmpada de farol diretamente do seu feixe de luz. Ainda mais fascinante, as imagens do Hubble indicavam padrões na própria coma. A dispersão de poeira não era uniformemente lisa. Existiam variações discretas na intensidade luminosa e na densidade que apontavam para as zonas ativas na superfície do núcleo. Em algum ponto sob esse véu de vapor e partículas, áreas específicas expeliam matéria para o espaço, gerando os contornos captados pelo Hubble. Contudo, sem maior nitidez ou perspectivas múltiplas, esses contornos continuavam tão enigmáticos quanto hieróglifos ancestrais. A fotometria trouxe outra revelação inesperada. 3 Atlas brilhava mais do que o previsto para um corpo com suas dimensões estimadas, o que implicava ou um núcleo maior do que as limitações sugeriam, ou uma superfície de refletividade excepcionalmente elevada. Ambas as hipóteses geravam dúvidas sobre a sua constituição e proveniência. Materiais escuros ricos em carbono resultariam num objeto tênue. Superfícies geladas claras produziriam o fulgor observado pelo Hubble. No entanto, o vasto leque de opções abria espaço excessivo para conjecturas. À medida que agosto avançava e 3 Atlas se aproximava do Sol, as observações do Hubble registravam a evolução dinâmica da coma. A nebulosa de poeira expandia-se, inchando com o aquecimento solar cada vez mais forte. Ainda assim, o núcleo persistia invisível, uma provocação cósmica que desvendava o suficiente para afirmar a sua excentricidade, sem esclarecer a essência. Em breve, esses registros seriam complementados por dados de outros aparelhos, cada um a contribuir fragmentos para um enigma que se complicava a cada análise. Mas o Hubble fixara a referência visual. Não se tratava de um banal pedaço de detritos interestelar. Era algo que exigia esclarecimento, algo que questionava nossa noção do aspecto de um visitante de fora do sistema. Na suave escuridão do espaço, 3 Atlas prosseguia a sua travessia milenar, agora banhado pela luz do nosso Sol e examinado pelos melhores instrumentos humanos. Apesar de toda nossa supremacia técnica, o intruso mantinha-se fundamentalmente indecifrável, um segredo envolto em brilho estelar e cingido pelo seu próprio sopro luminoso. Parte 4. A surpresa química. O cosmos tem o dom de moderar a presunção dos astrônomos, e 3 Atlas preparava-se para uma lição magistral em humildade cósmica quando o telescópio espacial James Webb, o olho infravermelho mais potente da humanidade, escrutinou pela primeira vez a assinatura espectral do visitante a 6 de agosto de 2025. Os achados despedaçaram todas as previsões erigidas com base nos seus antecessores. Os valores contavam uma narrativa absurda. Razão de óxido de carbono para a água, em 8 horas e 1. Para compreender quão notável esta medição é, refira-se que a maioria dos cometas do nosso sistema solar exibe o padrão inverso. A água prevalece na sua composição por margens de 10 a 100. Mesmo os cometas mais pobres em água raramente ultrapassam razões de óxido de carbono para a água de 2 horas e 1. Contudo, eis 3 Atlas exibindo uma assinatura química tão radical que o isolava numa classe única. Mas a detecção do Webb era meramente o prelúdio. Entre 8 e 12 de agosto, a missão FEX, o cartógrafo infravermelho de campo amplo da NASA, dirigiu seu foco para esta anomalia interestelar e desvendou algo que contrariava todos os modelos de conduta cometária. A emissão de dióxido de carbono não se limitava a uma zona restrita em torno do núcleo. Pelo contrário, estendia-se para fora por pelo menos 348,000 quilômetros, quase 1/4 de milhas, formando a maior coma de dióxido de carbono alguma vez mapeada em redor de qualquer cometa. Imagine o sistema completo Terra-Lua. Depois, alongue essa distância mais 50%. Essa é a dimensão da envolvente de dióxido de carbono de 3 Atlas, uma esfera gasosa fantasmagórica capaz de engolir várias órbitas planetárias. A mera escala desta região de emissão indicava mecanismos a atuar em dimensões que punham em xeque o nosso saber sobre a física cometária. Os dados espectroscópicos delineavam um quadro de extremos químicos. Embora o Webb tivesse captado linhas de emissão vigorosas de dióxido de carbono, a marca da água era curiosamente atenuada, tão fraca que alguns investigadores duvidavam da presença de gelo de água significativo em 3 Atlas.
Isso contrastava vividamente com relatórios prévios do Observatório Swift, que detectara radicais hidroxila geralmente sinalizadores de fotodissociação da água. Em algum ponto da transição do gelo para gás e para hidroxila, a história da água dissipava-se. Os Feregs introduziu outra reviravolta na narrativa química. O seu mapeamento espectral de campo amplo revelou traços de absorção a 1,5 e 2,1 micrômetros. Pegadas espectroscópicas compatíveis com gelo de água na superfície ou nas camadas subsuperficiais. Assim, o gelo existia, retido em forma sólida, mas algo impedia a sua sublimação eficiente para a fase gasosa. A superfície guardava segredos que o espectro apenas insinuava. O contraste com visitantes interestelares anteriores era gritante. O 2-Borisov, descoberto em 2019, exibirá monóxido de carbono elevado, não dióxido de carbono, em relação à água. Essa assinatura química sugeria uma formação em regiões externas frias. Num ambiente de disco protoplanetário onde o gelo de monóxido de carbono poderia condensar-se. Mas o dióxido de carbono conta uma história distinta. Ele forma-se a temperaturas intermédias em zonas onde a água estaria no estado líquido ou gasoso. Ainda assim, o dióxido de carbono pode solidificar-se a partir da fase gasosa. As implicações propagaram-se pelas teorias de formação planetária. Se o 3I Atlas se formou próximo a uma linha de neve de dióxido de carbono em outro sistema estelar, ele poderia representar material de uma região similar ao cinturão de asteroides no nosso sistema solar, uma área demasiado quente para gelo de água, mas suficientemente fria para a condensação de dióxido de carbono. Tais condições poderão ser frequentes em torno de outras estrelas, embora nunca tenhamos amostrado material proveniente de uma delas até agora. A extensa nuvem de dióxido de carbono suscitou questões ainda mais profundas. Como é que um núcleo com apenas alguns quilômetros de diâmetro consegue produzir e manter uma zona de emissão maior do que a maioria das órbitas planetárias? A física exigia ou uma superfície extremamente ativa, muito mais do que qualquer coisa observada em cometas do sistema solar, ou um mecanismo radicalmente diferente para libertar gás no espaço. Alguns investigadores sugeriram que o 3I Atlas poderia estar a fragmentar-se, libertando pedaços ricos em dióxido de carbono que prosseguem a sublimar à medida que se dispersam do núcleo principal. Outros propuseram que a emissão alargada resultaria de interações do vento solar com uma nuvem de gás preexistente, ampliando o tamanho aparente da região ativa. Ambas as explicações desafiavam os limites da ciência convencional dos cometas. O momento destas descobertas não poderia ter sido mais impactante. Logo quando o 3I Atlas se aproximava da janela de observação ideal antes da conjunção solar, a sua composição química revelava-se diferente de tudo no nosso catálogo de objetos interestelares. Estávamos a observar um laboratório químico único em movimento, alimentado pelo nosso Sol, mas transportando a história congelada de um sistema planetário alienígena. Contudo, a dominância do dióxido de carbono trazia também uma implicação preocupante. Se isto fosse típico do material interestelar, os nossos modelos sobre a formação e evolução de sistemas planetários poderiam estar a faltar elementos essenciais. A diversidade química do 3I Atlas, aliada às assinaturas contrastantes de 1I como a Mu e 2I Borisov, indicava que a galáxia aloja uma população de detritos ejetados bem mais variada do que as nossas teorias antecipavam. À medida que agosto avançava para setembro e a janela de observação se estreitava, os astrônomos detinham dados simultaneamente sem precedentes e insuficientes. A química do 3I Atlas era manifestamente excepcional. Mas se representava uma nova classe de objeto interestelar ou apenas um exemplo extremo de física conhecida permanecia uma questão em aberto. O universo, ao que parecia, estava decidido a manter-nos na incerteza até ao último instante. Parte 5. O que ainda não sabemos. 3 meses após a descoberta, com alguns dos instrumentos mais avançados do mundo apontados para o 3I Atlas, encontramos-nos numa posição peculiar de saber demasiado pouco sobre demasiado. Cada observação desvendou novas facetas deste enigma interestelar. No entanto, as questões fundamentais mais relevantes continuam irritantemente por responder. O tamanho do núcleo ilustra perfeitamente o nosso dilema. As imagens do Hubble limitam o diâmetro a algo entre 320 metros e 5,6 quilômetros, uma amplitude tão vasta que abrange desde um edifício grande a uma pequena cidade. Isto não resulta de falhas instrumentais. É a consequência inevitável de estudar um objeto não resolvido envolto na sua própria atmosfera luminosa. O núcleo poderia ser uma esfera compacta e brilhante ou um fragmento escuro e alongado a rolar pelo espaço. Sem resolução direta, estamos basicamente a especular. O estado de rotação permanece igualmente enigmático. A maioria dos pequenos corpos no sistema solar gira com períodos mensuráveis em horas, e as suas seções transversais variáveis criam flutuações de brilho detetáveis à medida que tombam.
Mas o 3I Atlas mostrou-se frustrantemente estável no brilho aparente, sem exibir as variações periódicas que revelariam a sua taxa de rotação ou orientação. Ou roda muito devagar, ou gira quase perpendicularmente em relação à Terra, ou as suas características superficiais são notavelmente uniformes. Cada hipótese implica origens e estruturas distintas. A questão da água transformou-se num autêntico drama científico. Observações iniciais do telescópio ultravioleta e óptico do Observatório Swift detectaram radicais hidroxila, geralmente um indicador fiável de vapor de água a ser decomposto pela radiação ultravioleta solar. A presença de O sugeria uma saída substancial de água, alinhada com as expectativas cometárias. Mas o mapeamento subsequente dos FEREX encontrou o sinal de água surpreendentemente fraco, estabelecendo limites superiores que contradiziam as detecções do Swift. Ou a água está presente mas ocultada por efeitos observacionais, ou a nossa compreensão da produção de hidroxila em ambientes cometários precisa de revisão. A morfologia da cauda acrescenta outra camada de incerteza. A detecção pelos Eminis-South de uma cauda antissolar no final de agosto finalmente, a observação confirmou que a teoria previa em material sendo repelido do Sol pela pressão da radiação. Mas por que demorou meses para identificar claramente esta característica? A descrição da cauda em comparação com cometas típicos aponta para grãos de poeira excepcionalmente grandes, que resistem à pressão da radiação, ou para uma geometria de observação que comprime a estrutura da cauda, tornando-a quase invisível. Ambas as hipóteses levantam dúvidas sobre a essência fundamental de 3I Atlas. Os padrões de atividade representam talvez o enigma mais cativante. As imagens do Hubble revelam um alongamento da coma virado para o Sol, com material aparentemente a fluir em direção à nossa estrela, e não afastando-se dela. Esta configuração contraintuitiva inicialmente confundiu os astrônomos, até que perceberam que o ângulo de visão pode gerar ilusões ópticas em fluxos gasosos tridimensionais. O aparente movimento em direção ao Sol pode ser meramente a nossa perspectiva de um padrão de desgasificação complexo em 3 dimensões. Ou pode sinalizar algo verdadeiramente peculiar na forma como este visitante liberta o seu material. Os mistérios da composição vão para além da predominância de dióxido de carbono. Embora o Webb e os FEREX tenham cartografado as principais espécies gasosas, mal roçaram a química dos elementos minoritários. E os compostos orgânicos? Espécies contendo enxofre, gases nobres. Cada componente minoritário poderia oferecer pistas sobre a formação, a temperatura, a exposição à radiação e o ambiente químico do sistema planetário de origem. No entanto, detectar estas espécies exige tempo de observação que está a esgotar-se rapidamente. Talvez o mais frustrante seja a nossa impossibilidade de estudar o comportamento de 3I Atlas perto do periélio. Exatamente no momento em que o aquecimento solar deveria provocar as alterações mais intensas na atividade e na composição. A conjunção solar, com o seu apagão de comunicações, fará com que percamos o clímax, quando este visitante se aproximar mais da nossa estrela. Só veremos as consequências, como se chegássemos a um teatro após o cair da cortina final. A velocidade de 3I Atlas agrava todos os desafios de observação. Telescópios terrestres têm de seguir o objeto a ritmos que testam os limites dos seus sistemas de apontamento. Instrumentos espaciais enfrentam restrições de agendamento, à medida que o alvo se desloca velozmente pelo céu. E a distância crescente implica que cada semana de atraso degrade significativamente as razões sinal-ruído nas observações espectroscópicas. A cinemática conta a sua própria história de incerteza. Embora a origem interestelar esteja confirmada sem dúvida, rastrear 3I Atlas até ao seu berço estelar exige um conhecimento preciso da sua trajetória. Conhecimento limitado pela nossa janela de observação curta e pelas perturbações gravitacionais sofridas durante a passagem pelo nosso sistema solar. A estimativa atual mais sólida aponta para uma origem na população do disco espesso da galáxia, entre estrelas formadas quando o universo tinha talvez metade da idade atual. Mas isso é mera especulação informada, com base em dados incompletos. Até a questão básica do que impulsiona a atividade de 3I Atlas permanece em aberto. Será a sublimação de gelos, como num cometa normal? Estará a fragmentar-se sob tensão térmica? Poderia estar eletricamente carregado, interagindo de formas invulgares com o vento solar? A coma extensa de dióxido de carbono sugere atividade em escalas que os modelos simples de sublimação lutam por explicar. À medida que nos aproximávamos do prazo da conjunção solar, as incertezas acumuladas geram uma tensão científica peculiar. Sabemos o suficiente sobre 3I Atlas para reconhecer a sua natureza extraordinária, mas não o bastante para compreender o que a torna extraordinária. O reaparecimento em dezembro proporcionará uma última oportunidade para desvendar o enigma ou confirmar que alguns segredos cósmicos estão destinados a permanecer ocultos.
O universo, ao que parece, tem uma predileção especial por visitantes que chegam com mais interrogações do que respostas. Parte 6. O que define um objeto como interestelar? O cosmos não emite passaportes, mas se o fizesse, 3 Atlas traria credenciais de outro sistema estelar. Compreender o que torna um objeto verdadeiramente interestelar exige mergulhar na matemática da mecânica orbital, uma linguagem em que valores de excentricidade e trajetórias hiperbólicas narram histórias de vagabundagem cósmica que se estendem por milhões de anos. Na terminologia precisa da mecânica celeste, qualquer objeto com excentricidade orbital superior a 1 está desvinculado do nosso sistema solar. Está a seguir o que os matemáticos chamam de trajetória hiperbólica. Um caminho que se abre para o infinito, em vez de se fechar numa elipse. 3 Atlas tem uma excentricidade de cerca de 1,7. O que significa que não está apenas desvinculado, mas viaja tão depressa que nem a influência gravitacional massiva de Júpiter consegue desviar substancialmente a sua rota. Mas a excentricidade por si só não conta toda a história. A medição verdadeiramente diagnóstica chama-se V infinito. A velocidade que um objeto teria em relação ao Sol se estivesse infinitamente longe, fora do alcance da gravidade solar. Para objetos nascidos no nosso sistema solar, esta velocidade é essencialmente zero. Estão gravitacionalmente ligados e acabarão por regressar, mesmo que as suas órbitas demorem milhões de anos a completar-se. 3 Atlas tem uma velocidade de escape de cerca de 25 km por segundo, confirma sem margem para dúvida que ele veio de outro lugar. Para compreender esta rapidez, pense no facto de a Terra orbitar o Sol a aproximadamente 30 km por segundo. O 3 Atlas desloca-se quase à mesma velocidade em relação ao sistema solar como nosso planeta se move à volta da nossa estrela. É o ímpeto de um mundo completamente diferente. A assinatura cinética aponta para um ambiente de formação onde as leis da gravidade e do movimento seguiam regras distintas. O processo de detecção em si demonstra quão escassos são estes visitantes interestelares. O Sistema de Sondagem Atlas, abreviação de Asteroide Terrestrial Impact Last Alert System, inclui 4 telescópios robóticos concebidos para examinar todo o céu visível a cada 2 dias, à procura de asteroides potencialmente perigosos. Em quase uma década de funcionamento, ao varrer milhões de graus quadrados e registrar centenas de milhares de objetos, o Atlas identificou apenas um visitante interestelar confirmado. Estes números são reveladores. Os objetos interestelares podem ser 1 milhão de vezes mais raros do que os asteroides típicos próximos da Terra. Esta escassez não se deve necessariamente ao vazio do espaço interestelar. Pelo contrário. Modelos teóricos indicam que cada centímetro cúbico de luz ano no nosso bairro galáctico deve albergar milhares de rochas interestelares, pedaços expelidos de sistemas planetários nas suas fases de formação turbulentas. O desafio reside na observação. Estes corpos são tênues, velozes e seguem trajetórias que os atravessam pelo nosso sistema solar interno apenas por curtos intervalos. Quando os detectamos, muitas vezes já estão a acelerar para longe. A revolução tecnológica nas sondagens de campo amplo forneceu-nos finalmente as ferramentas para localizar estes nômadas cósmicos. O Pan-STARRS, o Sistema de Resposta Rápida e Telescópio de Sondagem Panorâmica, detectou um I como AMU em 2017. A sondagem do céu de Catalina descobriu o 2I Borisov em 2019. Agora, o Atlas trouxe o 3I Atlas. Cada achado exigiu sistemas automatizados capazes de analisar milhares de imagens por noite, comparando-as com catálogos estelares e destacando os poucos objetos em movimento que merecem escrutínio humano. O procedimento de confirmação segue um protocolo estrito que qualquer tribunal aprovaria. A detecção inicial provoca observações de segmento imediato para determinar os elementos orbitais em poucos dias. Observatórios de todo o mundo fornecem medições de posição que refinam a trajetória. Software de mecânica orbital calcula a órbita mais adequada, verificando se o movimento é compatível com uma origem no sistema solar ou necessita de uma explicação interestelar. Só após análises independentes múltiplas confirmarem o movimento hiperbólico e eliminarem todos os possíveis corpos parentais do sistema solar é que um objeto recebe a designação interestelar. As convenções de nomenclatura espelham esta verificação meticulosa. A designação I para interestelar surge apenas após uma avaliação exaustiva. 1 I para Oumuamua, 2 I para Borisov, 3 I para Atlas. Cada numeral representa não só uma descoberta, mas uma amostra confirmada da imensa população de detritos que vagueia entre as estrelas. Contudo, estes 3 visitantes confirmados sugerem uma população bem maior à espera de ser revelada. O Observatório Rubin, em construção no Chile, iniciará operações em 2025 com uma capacidade de sondagem que supera todos os sistemas atuais juntos.
A sua câmara de campo amplo cartografará todo o céu austral a cada 3 noites, com sensibilidade suficiente para detectar objetos interestelares anos antes de atingirem o periélio. Estimativas teóricas apontam que o Lubin poderá encontrar entre 1 e 70 visitantes interestelares por ano, convertendo estes acasos cósmicos raros em oportunidades científicas habituais. A física da designação interestelar tem implicações profundas. Estes objetos são cápsulas do tempo de outros sistemas estelares, conservando assinaturas químicas isotópicas de ambientes de formação planetária que nunca poderemos explorar. Cada visitante é uma amostra de laboratório entregue à nossa porta, trazendo provas sobre condições em torno de estrelas que podem estar a centenas de anos-luz de distância e bilhões de anos mais jovens do que o nosso Sol. As trajetórias hiperbólicas implicam que temos apenas uma oportunidade para estudar cada um. Diferentemente dos cometas periódicos que regressam para observações repetidas, os objetos interestelares são encontros essencialmente efêmeros. Os dados recolhidos durante a sua passagem breve pela nossa esfera de observação constituem a única informação que teremos sobre estas amostras específicas do campo de detritos galáctico. Enquanto o 3 Giga Atlas prossegue a sua jornada hiperbólica rumo ao periélio, as suas credenciais interestelares estão fora de causa. O enigma não reside em saber se ele provém de outro sistema estelar. A mecânica orbital prova isso de forma irrefutável. O enigma é que tipo de sistema estelar poderia gerar tal andarilho invulgar e o que a sua química estranha desvendaria sobre a formação planetária em ambientes totalmente distintos dos nossos. Parte 7. 3 visitantes, 3 personalidades. O universo tem um sentido de humor peculiar, e isso torna-se mais evidente nos rogues galeria de visitantes interestelares que já nos honraram com a sua presença no nosso sistema solar. Em menos de 10 anos, recebemos 3 hóspedes confirmados oriundos de outros sistemas estelares. Cada um deles a chegar com uma personalidade tão única que parecem feitos para desafiar todas as nossas ideias sobre o vazio entre as estrelas. O primeiro foi o Oumuamua em 2017. O equivalente cósmico a um forasteiro impassível que entra num bar de aldeia. Sem coma visível, sem cauda, sem desgasificação que os telescópios pudessem registrar. Apenas um objeto em rotação com forma de charuto que refletia a luz solar como metal polido. O seu trajeto foi quase irritantemente comum até começar a ganhar velocidade afastando-se do Sol sem motivo aparente. A aceleração era modesta, mas detetável, cerca de 1/100,000 da gravidade terrestre. Ainda assim, contrariava todas as previsões sobre como pedras inertes se deviam mover no espaço. A comunidade científica explodiu em discussões. Alguns sugeriram mecanismos exóticos, como desgasificação de hidrogênio a partir de gelo subsuperficial, pressão de radiação numa superfície excepcionalmente refletora, ou até ideias mais ousadas com velas solares ou efeitos eletromagnéticos. A aceleração era autêntica. Vários observatórios a confirmaram, mas a origem manteve-se frustrantemente inexplicável. O Oumuamua transformou a física gravitacional num romance de mistério, deixando mais enigmas do que soluções ao desaparecer no espaço interestelar. Depois surgiu o 2 Igor Borisov em 2019, a chegar como um amigo de longa data com presentes exóticos. Finalmente, um visitante interestelar que se portava como um cometa decente. Com uma brilhante, cauda proeminente, desgasificação constante de vapor de água e poeira. Todas as características que os astrônomos esperavam de um pedaço de gelo primordial. Mas o Borisov trazia a sua própria surpresa química, uma abundância de monóxido de carbono que superava largamente o que se vê nos cometas do nosso sistema. A proporção de monóxido de carbono para a água indicava uma formação num ambiente mais frio do que as zonas externas do nosso sistema, talvez perto de uma estrela com um disco de material gelado mais amplo. Agora, o 3 Giga Atlas entra em cena como o terceiro capítulo desta saga interestelar, e a sua composição química parece um esforço deliberado para baralhar os padrões que julgávamos estar a decifrar. Enquanto o Oumuamua não mostrou gases e o Borisov exibiu excesso de monóxido de carbono, o 3 Giga Atlas destaca-se pelo dióxido de carbono. Esta sequência, de nenhuma desgasificação detetável ao excesso de monóxido de carbono e depois a predominância de dióxido de carbono, evoca amostras de ambientes de formação tão variados que cada visitante poderia vir de um universo distinto. As diferenças morfológicas são igualmente impressionantes. O silhueta alongado e rotativo do Oumuamua sugeria um fragmento natural ou algo de origem mais geométrica. A sua proporção de comprimento para a largura de 10 horas e 1 era extrema mesmo para padrões de asteroides, o que levou a especulações sobre se seria moldado artificialmente. O Borisov, ao contrário, parecia completamente convencional, com um núcleo aproximadamente esférico envolto numa coma simétrica e uma cauda antissolar de manual. O 3 Giga Atlas fica no meio de forma das mais enigmáticas. A sua coma é compacta e quase esférica, apontando para um núcleo sólido em vez de uma estrutura fragmentada.
Mas a cauda subtil que apareceu nas imagens de finais de agosto é estranhamente discreta face à pluma vistosa do Borisov. A geometria indica uma desgasificação localizada e controlada, em vez da atividade explosiva típica de cometas a aproximar-se do periélio. As estimativas de tamanho para cada visitante contam a sua própria história de variedade. O Oumuamua media cerca de 400 metros de comprimento, mas apenas 40 metros de largura, uma agulha cósmica. O núcleo do Borisov foi calculado em cerca de meio quilômetro de diâmetro, normal para um cometa de tamanho médio. O 3I Atlas situa-se entre estes polos, com um limite superior de 5,6 km, mas possivelmente bem mais pequeno. Cada um representa uma escala diferente de detritos da população interestelar. Talvez o mais fascinante seja que os três chegaram com brilhos aparentes e circunstâncias de descoberta totalmente distintas. O Oumuamua foi detectado quando já se afastava rapidamente do Sol, descoberto quase por acaso em surveys rotineiros de asteroides. O Borisov foi avistado ainda a aproximar-se do Sistema Solar externo, permitindo meses de preparação antecipada. O 3I Atlas foi apanhado no ponto ideal, suficientemente distante para planear observações, mas perto o bastante para iniciar estudos detalhados de imediato. As assinaturas químicas sugerem formações em 3 ambientes únicos. A ausência de desgasificação detetável no Oumuamua pode indicar processamento por radiação interestelar, desvolatilização total ou origem numa região insolitamente seca do seu sistema natal. O reforço de monóxido de carbono no Borisov aponta para um nascimento nas frias periferias de um disco protoplanetário. A dominância de dióxido de carbono no 3I Atlas remete para temperaturas intermédias de formação, talvez numa zona onde a água existia como vapor, mas o dióxido de carbono ainda se condensava. As disparidades comportamentais vão além da química até a física fundamental. A aceleração misteriosa do Oumuamua indicava forças além da simples atração gravitacional, seja por desgasificação demasiado subtil para detectar, pressão de radiação sobre uma superfície invulgar ou mecanismos que ainda não identificamos. Borisov seguiu a física cometária previsível, com a sua trajetória a corresponder precisamente aos modelos gravitacionais, sem desvios inexplicáveis. Até agora, o Tri-Atlas parece comportar-se bem do ponto de vista gravitacional, mas a sua extensa coma de dióxido de carbono questiona o nosso conhecimento sobre como núcleos pequenos podem produzir nuvens de gás tão vastas. Os efeitos de viés observacional são profundos. O que observamos depende totalmente da geometria, do momento e dos limites de sensibilidade dos nossos instrumentos. A ausência de atividade visível em Oumuamua poderia ter sido bem diferente se o tivéssemos apanhado numa fase ativa. A aparência de livro escolar de Borisov poderia ter parecido estranha se o observássemos de um ângulo diferente. O sutil rastro do 3I Atlas poderia ser muito mais impressionante quando visto da perspectiva de Marte durante o encontro de outubro. No entanto, estas 3 personalidades, o acelerador misterioso, o cometa clássico de monóxido de carbono e o enigma do dióxido de carbono, já sugerem a imensa diversidade que aguarda a descoberta. Se os primeiros 3 visitantes interestelares são tão distintos uns dos outros, o que nos revelarão as próximas dúzias? Cada visitante é como uma amostra central de um ambiente de formação planetária diferente, transportando impressões digitais químicas que codificam a história térmica e a composição de mundos alienígenas que nunca veremos. A progressão de Oumuamua Borisov ao Tri-Atlas parece que o universo está a desafiar sistematicamente cada suposição que temos sobre o aspecto dos detritos interestelares. Justamente quando pensávamos compreender a categoria, surge outro visitante para reescrever completamente as regras. Enquanto o Tri-Atlas se aproxima da sua data com a conjunção solar, ficamos a questionar se a sua personalidade estranha representa a ponta de um iceberg ainda mais estranho, ou se estamos simplesmente a aprender que o espaço entre as estrelas é muito mais diversificado quimicamente do que alguma vez imaginamos. Parte 8. Os enigmas dinâmicos. O universo tem uma maneira de ocultar os seus segredos mais importantes nas menores desvios em relação ao esperado. E nisto nada é mais evidente do que na dança subtil das forças que regem como os visitantes interestelares se movem pelo nosso sistema solar. A história do Tri-I Atlas, no fundo, uma narrativa sobre física em movimento, sobre acelerações mínimas que podem desvendar verdades profundas sobre a natureza da matéria no espaço entre estrelas. O 1ICOUAMUA estabeleceu o molde para o mistério interestelar quando começou a acelerar afastando-se do Sol de uma forma que desafiava os modelos gravitacionais. O efeito era minúsculo, cerca de 10 micrômetros por segundo ao quadrado, aproximadamente 1/100,000 da gravidade à superfície da Terra, mais persistente e mensurável ao longo de semanas de observação. Vários observatórios confirmaram a realidade da aceleração, transformando o que deveria ser um problema gravitacional simples num enigma que continua a gerar artigos de investigação anos depois. A aceleração não era aleatória. Seguia um padrão específico que indicava a desgasificação do hemisfério virado para o Sol.
Mas é aqui que o Oumuamua se tornou verdadeiramente confuso. Nenhum telescópio detectou o gás ou poeira que deveria acompanhar tal desgasificação. O objeto acelerava como um cometa, mas parecia um asteroide, criando uma contradição que obrigou os astrônomos a considerar explicações cada vez mais exóticas. Alguns investigadores propuseram que o Oumuamua poderia estar a desgasificar hidrogênio, um gás tão tênue e difícil de detectar que explicaria a aceleração sem produzir uma coma visível. Outros sugeriram que a pressão de radiação sobre uma superfície excepcionalmente refletora poderia justificar o movimento observado. As hipóteses mais especulativas envolviam origens artificiais, embora estas ficassem bem fora do consenso científico mainstream. Pelo contraste, o Tri-Atlas não mostrou até agora nenhuma anomalia de aceleração comparável. A sua trajetória corresponde às previsões gravitacionais dentro da incerteza observacional, seguindo o caminho hiperbólico suave que as leis de Newton exigem. Mas esta aparente normalidade pode ser enganadora. As forças não gravitacionais que afetaram o Oumuamua só se tornaram evidentes durante observações prolongadas, à medida que o objeto se afastava da gravidade do Sol. O Tri-Atlas ainda se aproxima do periélio e as medições mais reveladoras podem surgir durante e após a sua aproximação solar mais próxima. A química do Tri-Atlas indica que, se forças não gravitacionais emergirem, elas poderiam seguir um padrão muito diferente da hipótese de desgasificação de hidrogênio do Oumuamua. A sublimação de dióxido de carbono produz moléculas muito mais massivas do que o hidrogênio, gerando transferência de momento mais fácil de detectar, mas operando através de física distinta. Se o Tri-Atlas começar a mostrar aceleração mensurável, poderia fornecer a chave para compreender se o comportamento do Oumuamua foi único ou representa uma característica comum dos visitantes interestelares. A geometria de observação adiciona camadas de complexidade a uma análise dinâmica dos cometas interestelares revela peculiaridades fascinantes. As caudas antissolares podem surgir comprimidas ou até invisíveis, consoante a nossa perspectiva em relação ao movimento do cometa. O alongamento da coma virado para o Sol, detectado pelo Hubble em Tri-Atlas, inicialmente desconcertou os astrônomos, que antecipavam que a matéria se afastasse do astro-rei em vez de se aproximar dele. Contudo, a dinâmica gasosa tridimensional pode gerar ilusões ópticas, fazendo com que fluxos de material em padrões intrincados pareçam dirigir-se a direções inesperadas quando projetados no plano bidimensional do céu. A coma extensa de dióxido de carbono levanta o seu próprio enigma dinâmico. Como é que um núcleo com apenas alguns quilômetros de diâmetro sustenta uma zona de emissão ativa que se estende por centenas de milhares de quilômetros? A física subjacente exige uma superfície excepcionalmente produtiva, talvez 100 vezes mais eficiente por unidade de área do que os cometas típicos do Sistema Solar, ou um processo que espalha a matéria geradora de gás por um volume bem superior ao do núcleo propriamente dito. Uma hipótese é que Tri-Atlas consista numa agregação frouxa de fragmentos menores, cada um a libertar gás de forma autônoma para formar a região de emissão alargada. No entanto, se assim fosse, esperaríamos detectar sinais de fragmentação nas imagens, como picos múltiplos de brilho ou estruturas alongadas que denunciassem a existência de blocos distintos. Até ao momento, as imagens de alta resolução do Hubble não exibem tais indícios. Outra explicação reside na interação entre a ejeção de gás e o vento solar. Ao escaparem do núcleo, as moléculas de dióxido de carbono podem ser ionizadas pela radiação ultravioleta solar, originando uma população de partículas carregadas que interagem com o campo magnético do Sol. Estas forças eletromagnéticas poderiam acelerar o gás a velocidades bem superiores à simples expansão térmica, o que justificaria a vasta extensão da nuvem de dióxido de carbono. O estado de rotação de Tri-Atlas continua por esclarecer, mas pode conter pistas essenciais sobre os processos dinâmicos. A maioria dos pequenos corpos roda de forma caótica devido aos torques provocados pela ejeção de gás, jatos que funcionam como minúsculos motores de foguete e alteram progressivamente o giro do objeto. Se Tri-Atlas estiver a ejetar gás com a intensidade sugerida pela sua coma extensa, deveria sofrer torques significativos, manifestos como variações de brilho na fotometria a longo prazo. Todavia, o registro fotométrico exibe uma estabilidade notável, sem as oscilações periódicas de brilho que indicariam um movimento de cambalhota. Isto pode significar que o objeto roda muito devagar, que é observado quase em polo, de modo que a rotação não altera sua seção aparente, ou que possui uma superfície tão uniforme que o giro não gera variações de brilho detetáveis. Cada uma destas opções implica diferentes características estruturais e de origem para o objeto. As observações preliminares, incluindo dados do satélite Transiting Exoplanet Survey Satellite, sugerem atividade possível mesmo a grandes distâncias, onde Tri-Atlas foi inicialmente descoberto. Se confirmada, esta indicação apontaria para uma composição excepcionalmente volátil ou para um mecanismo de ativação que vai além do simples aquecimento solar, já que o visitante estaria ativo quando mais distante do Sol do que Júpiter. À medida que Tri-Atlas se aproxima do periélio, as interrogações dinâmicas só se intensificarão.
Exibirá a aceleração misteriosa que marcou o Oumuamua? A morfologia da sua coma revelará estruturas de jatos que expliquem a nuvem de gás alargada. As respostas poderão reformular o nosso conhecimento sobre o comportamento da matéria interestelar ao interagir com um sistema estelar radicalmente distinto do seu local de origem. A física desenrola-se em tempo real, inscrita na linguagem da mecânica orbital e das assinaturas espectrais. Estamos a testemunhar dinâmicas iniciadas noutro sistema estelar há milhões de anos, que atingem agora o seu ápice no acolhedor domínio gravitacional do nosso Sol. Bem, parte 9. A vigilância global. Quem observa o que e quando? A comunidade astronômica transformou 3 Atlas no visitante interestelar mais escrupulosamente seguido de sempre, coordenando uma campanha de observação planetária que se assemelha a uma sinfonia científica tocada em múltiplos continentes e plataformas orbitais. Todas as grandes agências espaciais e observatórios terrestres uniram-se num esforço humano sem precedentes para compreender um único pequeno objeto que corta o nosso bairro cósmico. A direção de missões científicas da NASA criou um enquadramento de coordenação, organizando uma abordagem multimissão que explora todos os recursos disponíveis. O telescópio espacial Hubble oferece as imagens de maior resolução, monitorizando alterações morfológicas na coma e impondo limites ao tamanho do núcleo que nenhum instrumento terrestre consegue igualar. O telescópio espacial James Webb fornece espectroscopia infravermelha com sensibilidade capaz de detectar gases residuais a concentrações de partes por milhão. O observatório Swift vigia as emissões ultravioleta que expõem os processos fotoquímicos que decompõem moléculas na coma. A missão FEREC surgiu como uma contributiva imprevista. Na observação deste cometa, o instrumento Webb, inicialmente concebido para cartografar o céu infravermelho com fins cosmológicos, demonstrou ser ideal para delinear a vasta nuvem de dióxido de carbono que envolve o 3 Atlas. A combinação da espectroscopia de alta resolução do Webb com o mapeamento de campo amplo dos FERECs resultou numa visão integral tanto da composição química como da dispersão espacial. Informações que nenhum aparelho isolado teria conseguido obter por si só. Observatórios terrestres em todo o mundo uniram forças via redes de resposta rápida da União Astronômica Internacional. O telescópio Gemini North, no Havaí, registrou as primeiras imagens que mostraram a coma compacta do 3I Atlas. O seu gêmeo, o Gemini South, no Chile, forneceu as imagens profundas de finais de agosto que acabaram por validar a cauda antissolar subtil. O Observatório de Palomar, através da sua próxima geração de inquéritos de Palomar, oferece fotometria e astrometria contínuas, acompanhando variações de brilho e aperfeiçoando a solução orbital a cada medição. Contudo, o cronograma de observações é condicionado por um inevitável fenômeno astronômico, a conjunção solar. À medida que o 3I Atlas se aproxima do periélio a 29 de outubro de 2025, a posição da Terra em relação ao Sol gera uma configuração de visão ao mesmo tempo irritante e poética. Exatamente quando este visitante interestelar atinge a sua fase de maior atividade, vai ocultar-se atrás do brilho do nosso astro, invisível para todos os instrumentos baseados na Terra durante quase 2 meses. Este período de escuridão constitui uma das coincidências mais exasperantes da astronomia. O momento em que o aquecimento solar devia impulsionar o 3I Atlas ao pico de atividade, com a temperatura do núcleo no máximo e as taxas de desgasificação no auge, ficará totalmente fora do alcance do nosso planeta. Perdemos o clímax desta actuação cósmica, limitados ao estudo apenas da introdução e das consequências. O reaparecimento no início de dezembro assinalará o arranque do acto final. O 3I Atlas surgirá no céu pré-auroral, situado na constelação da Virgem, antes de ascender para o Leão ao longo das semanas. Nessa altura, deslocar-se-á para longe do Sol a velocidades superiores a 150,000 milhas por hora, enfraquecendo a cada noite ao regressar ao meio interestelar. As observações pós-periélio serão uma corrida contra o tempo e a distância, com a intensidade do sinal a diminuir exponencialmente à medida que o objeto se afasta. Ainda assim, este calendário exigente estimulou soluções inovadoras que realçam a criatividade da ciência espacial contemporânea. O experimento de imagens de alta resolução do Mars Reconnaissance Orbiter, o RISE, oferece uma perspectiva única para observar o 3I Atlas de um ponto de vista extraterrestre. A 3 de outubro de 2025, o visitante passará a cerca de 29 milhões de quilômetros de Marte, possibilitando que recursos orbitais registrem imagens durante o blackout observacional da Terra. A nitidez não competirá com a do Hubble, mas fornecerá dados essenciais no intervalo em que os telescópios terrestres estão cegos. Diversas sondas que navegam pelo sistema solar exterior foram apontadas como possíveis contribuintes para a campanha de observação. A missão PSISH da NASA, a caminho de um asteroide metálico, aproximar-se-á a aproximadamente 0,3 unidades astronômicas do 3I Atlas a 4 de setembro de 2025.
A nave espacial GEVI da Agência Espacial Europeia, destinada às luas de Júpiter, poderá realizar observações a longa distância durante a sua abordagem a 4 de novembro. Até a missão Osiris-Apex foi equacionada para eventuais capturas de imagens a partir de finais de 2025. Apesar das restrições geométricas persistirem como obstáculo, a coordenação vai para além dos recursos astronômicos convencionais. Telescópios de rádio por todo o mundo vigiam emissões eletromagnéticas que possam sinalizar atividade elétrica ou interações invulgares com o vento solar. Sistemas de radar planetário tentam refletir sinais no núcleo, com o objetivo de estimar dimensões e taxa de rotação através de atrasos no eco. Redes de astrônomos amadores foram ativadas para fornecer observações fotométricas que combatem lacunas na cobertura profissional. A cooperação internacional gerou um planeamento de observações que evoca a logística militar. Comitês de alocação de tempo em grandes observatórios atribuíram slots de emergência, interrompendo programas de investigação meticulosamente planeados para abraçar esta oportunidade cósmica. Acordos de partilha de dados garantem que observações espectroscópicas de um telescópio possam ser instantaneamente correlacionadas com imagens de outro, gerando sinergias científicas que amplificam o proveito de cada registro individual. O Gabinete de Defesa Planetária da Agência Espacial Europeia coordenou esforços de seguimento que transcendem a mera curiosidade científica. Embora o Tri-Atlas não represente ameaça para a Terra, as técnicas em desenvolvimento para monitorizar a sua trajetória e antecipar o seu comportamento serão preciosas em cenários futuros de defesa planetária. Cada medição de posição e velocidade alimenta modelos orbitais que um dia poderão salvaguardar o nosso planeta de visitantes menos inofensivos. À medida que a janela de observação se estreita em direção à conjunção solar, a conjunção solar intensificou o frenesi do escrutínio global. O tempo de observação telescópica, que habitualmente exige anos de propostas concorrenciais, está agora a ser atribuído em agendas semanais. A análise de dados, que normalmente demora meses, está a ser condensada em meros dias. A comunidade astronômica declarou essencialmente a 3i Atlas uma emergência cósmica, não por representar perigo algum, mas por encarnar uma chance irrepetível. O reaparecimento em dezembro colocará à prova todos os aspectos desta coordenação planetária. Seremos capazes de sustentar o mesmo grau de vigilância intensiva quando o objeto se tornar mais tênue e remoto? A composição química pós-periélio desvendará os mistérios que as observações pré-periélio apenas sugeriram? Os próximos meses ditarão se esta campanha observacional sem precedentes produzirá as revelações inovadoras capazes de reformular o nosso saber sobre o espaço interestelar. Parte 10. Poderíamos voar até lá? A ideia romântica de perseguir um visitante interestelar com uma nave espacial lançada às pressas esbarra violentamente contra a matemática implacável da mecânica orbital e as duras verdades da tecnologia de foguetes. No entanto, a própria inviabilidade de interceptar a 3i Atlas tem estimulado alguns dos estudos de concessão de missões mais inventivos dos últimos tempos. Propostas que exploram os limites do que é teoricamente viável com a tecnologia disponível. O obstáculo primordial reside no tempo e na velocidade. A 3i Atlas foi detetada já a voar rumo ao interior do Sistema Solar a mais de 200.000 km/h. Qualquer missão de interseção teria de igualar não só esta velocidade colossal, mas também o vetor exato, a direção e a inclinação dessa velocidade no espaço tridimensional. Os requisitos energéticos para tal percurso situam-no no domínio da ficção científica, com os nossos atuais sistemas de propulsão. Uma missão dedicada de interseção, lançada da Terra, demandaria alterações de ΔV que superam as capacidades dos nossos foguetes mais potentes por um fator de 10 ou mais. Mesmo que pudéssemos gerar o empuxo necessário, o tempo de viagem até ao ponto de interseção estender-se-ia por anos, altura em que a 3i Atlas já teria desaparecido há muito para o espaço interestelar, fora do alcance de qualquer perseguição imaginável. Contudo, a impossibilidade nunca travou os engenheiros aeroespaciais de sonhar. E vários grupos de investigação analisaram o que poderia ser realizado com naves já em trânsito pelo Sistema Solar. A missão Psyche, presentemente a caminho de um asteroide metálico, passará a 0,3 unidades astronômicas da 3i Atlas a 4 de setembro de 2025. Embora Psyche não tenha sido concebida para encontros com cometas, o seu conjunto de instrumentos inclui câmaras e espectrômetros que, em princípio, poderiam recolher dados valiosos durante o sobrevoo. A missão JUICE, a exploradora das luas geladas de Júpiter da Agência Espacial Europeia, oferece outra ocasião para a ciência fortuita. A trajetória da JUICE levá-la ao alcance observacional da 3i Atlas a 4 de novembro de 2025, num período em que os telescópios baseados na Terra ficam cegos pela conjunção solar. O avançado sistema de imagem e espectroscopia da nave poderia fornecer dados essenciais durante esta lacuna observacional.
Apesar de a geometria do encontro e as restrições operacionais continuarem a ser desafios substanciais, talvez a proposta mais ousada envolva a nave Juno da NASA, que orbita atualmente Júpiter e estuda a estrutura interior do gigante gasoso. Uma equipe de investigação liderada por astrônomos do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian calculou que uma modificação de trajetória criteriosamente cronometrada poderia redirecionar a Juno para um encontro em março de 2026 com a 3i Atlas. O plano utilizaria o imenso campo gravitacional de Júpiter como uma funda cósmica, ganhando velocidade através de uma manobra de assistência gravitacional que aproveita a proximidade da nave ao planeta colossal. A proposta de interseção da Juno parece um delírio de missão espacial tornado realidade. A nave teria de realizar uma combustão precisamente cronometrada no fundo do poço gravitacional de Júpiter, empregando a energia orbital do gigante gasoso para acelerar uma trajetória de interseção. O momento seria decisivo. Erre a janela por horas e o encontro torna-se impossível. Realize a manobra na perfeição e a Juno poderia tornar-se a primeira sonda humana a efetuar um sobrevoo próximo de um visitante interestelar. Mas tais propostas mantêm-se no plano analítico, limitadas por realidades operacionais que vão bem além da mecânica orbital. A missão atual da Juno está prevista terminar em 2025, e qualquer alteração de trajetória exigiria aprovação da sede da NASA, planeamento extenso de missão e provavelmente escrutínio congressional. Os sistemas envelhecidos da nave e as reservas limitadas de combustível impõem restrições adicionais a uma sugestão já de si árdua. O encontro com Marte a 3 de outubro de 2025 proporciona talvez a oportunidade mais prática para observações a curta distância. Enquanto a 3i Atlas passa a 29 milhões de quilômetros do planeta vermelho, o Mars Reconnaissance Orbiter poderá oferecer imagens de alta resolução. A câmara fotográfica poderia capturar imagens com resoluções próximas de 30 km por pixel. Embora isso não se compare à nitidez do Hubble, ofereceria uma visão singular num período crítico em que as observações terrestres se tornam inviáveis. A missão Osiris-Apex, concebida inicialmente para explorar o asteroide Apollo, surge em diversos artigos científicos como possível fonte de dados para as observações do 3i Atlas a partir do final de 2025. O conjunto de instrumentos da nave, otimizado para estudos de asteroides em proximidade, permitiria detalhes inéditos sobre as características superficiais e a composição de um visitante interestelar. Contudo, as restrições no cronograma e na trajetória tornam essas observações meramente hipotéticas. Olhando para o horizonte, a missão como interceptor da European Space Agency surge como a maior aposta da humanidade para um encontro dedicado com um objeto interestelar. Previsto para lançamento em 2029, o Como Interceptor funciona como uma operação de resposta rápida, capaz de se desviar para alvos imprevistos, incluindo recém-descobertos objetos interestelares. A nave aguardará numa órbita gravitacionalmente estável, preparada para se lançar contra o próximo visitante cósmico que surja. A literatura acadêmica sobre missões de interceptação interestelar tem proliferado desde a descoberta do Oumuamua, com estudos que analisam desde velas solares até foguetes de fusão e trajetórias de assistência gravitacional explorando múltiplos encontros planetários. Esses trabalhos atuam como avaliações de viabilidade para oportunidades futuras, delineando os requisitos tecnológicos e logísticos para empreendimentos que ainda não existem, mas que um dia poderão materializar-se. As exigências energéticas para interceptações interestelares destacam quão distintos esses visitantes são dos alvos habituais do Sistema Solar. Enquanto uma missão a Marte demanda um ΔV de cerca de 6 km por segundo e um sobrevoo a Júpiter requer aproximadamente 12 km por segundo, abaurar um objeto como o 3º Atlas exigiria valores de ΔV próximos de 50 km por segundo ou superior. Isso ultrapassa as capacidades dos foguetes químicos, necessitando de propulsão nuclear, velas solares ou tecnologias propulsoras que continuam teóricas. No entanto, o retorno científico de uma interceptação bem-sucedida seria revolucionário. Medições em proximidade de um visitante interestelar poderiam desvendar rácios isotópicos que registram o ambiente estelar do seu local de formação, composições superficiais que conservam as condições químicas de discos planetários alienígenas e propriedades estruturais que revelam como corpos pequenos resistem à viagem entre sistemas estelares. Tais dados equivaleriam a décadas de observações baseadas no solo, fornecendo validação concreta para teorias sobre a formação planetária em contextos radicalmente distintos do nosso. A ironia cruel reside no facto de cada visitante interestelar ser como uma amostra de laboratório entregue à nossa porta, mas a mover-se velozmente demais para a recolhermos adequadamente. Somos como investigadores a observar espécimes valiosos desfilarem pela janela do laboratório, tentadoramente próximos mas impossíveis de capturar com a tecnologia atual. À medida que o 3i Atlas prossegue a sua jornada hiperbólica rumo ao periélio, os estudos de interceptação funcionam tanto como lembretes frustrantes das nossas limitações presentes como plantas inspiradoras para horizontes futuros. Talvez não possamos perseguir este visitante, mas estamos a aprender a preparar-nos para o seguinte.
Parte 11. Por que dióxido de carbono? Explicações naturais em análise. A química cósmica do Triae Atlas parece uma receita tirada de um livro de cozinha alienígena, com dióxido de carbono em proporções que desafiam todos os modelos que criamos para compreender o comportamento dos cometas. Mas antes de explorarmos hipóteses exóticas, as leis da física propõem várias vias naturais que poderiam gerar tal assinatura química em vulgar. Cada uma delas desvendando algo profundo sobre as condições do berço deste visitante. A hipótese da linha de neve do dióxido de carbono oferece talvez a explicação mais refinada para a química atípica do Triae Atlas. Em qualquer disco protoplanetário, diferentes voláteis condensam a distâncias variadas da estrela central, criando zonas químicas tão distintas como os cinturões climáticos na Terra. O gelo de água predomina nas regiões externas frias, mas o dióxido de carbono tem o seu ponto de congelação a temperaturas intermédias. Um objeto formado logo dentro da linha de neve da água, mas fora da linha de neve do dióxido de carbono, incorporaria abundante gelo de CO2 enquanto ficaria relativamente pobre em água. Este cenário situa o nascimento do Triae Atlas numa zona aproximadamente comparável ao nosso cinturão de asteroides. Quente o suficiente para que a água existisse como vapor, mas frio o bastante para o dióxido de carbono se congelar da fase gasosa. Tal ambiente produziria precisamente a química que detetamos. Abundante gelo de dióxido de carbono com mera contaminação por água. A zona de formação seria um ponto doce cósmico regido por termodinâmica que privilegia voláteis baseados em carbono sobre compostos de hidrogênio e oxigênio. Mas os ambientes estelares variam enormemente de sistema para sistema e a dominância do dióxido de carbono poderia e as condições de formação mais exóticas podem influenciar de forma significativa a composição estelar. Estrelas com massas e brilhos variados geram perfis térmicos distintos nos discos que as circundam. Uma estrela de baixa massa, por exemplo, pode deslocar a linha de neve do dióxido de carbono para muito perto do astro central, ampliando a região onde o gelo de dióxido de carbono prevalece sobre a água. Por outro lado, uma estrela excepcionalmente luminosa pode produzir gradientes de temperatura que promovem a formação de dióxido de carbono por vias químicas completamente distintas. O processamento por radiação surge como outra explicação convincente para a química peculiar de Triae Atlas. Ao percorrer o espaço interestelar durante milhões de anos, este visitante foi submetido a níveis de radiação cósmica que seriam fatais para qualquer organismo terrestre. Partículas de alta energia conseguem romper ligações moleculares, reorganizar estruturas químicas e até gerar compostos inéditos via radiólise, e uma química induzida por radiação que funciona como um laboratório cósmico, realizando experimentos ao nível molecular. Tal mecanismo poderia justificar tanto a predominância de dióxido de carbono quanto a escassez aparente de água. Os raios cósmicos talvez destruam preferencialmente o gelo de água, enquanto o dióxido de carbono se mantém relativamente preservado. Ou, alternativamente, poderiam transformar orgânicos simples em dióxido de carbono através de redes reacionais complexas. A coloração avermelhada identificada por Spherex no espectro de Triae Atlas alinha-se com esse processamento por radiação, indicando que a sua superfície sofreu alterações químicas ao longo da viagem interestelar. A hipótese da crosta isolante aborda um dos aspectos mais enigmáticos no comportamento de Triae Atlas. Por que exibe uma emissão tão intensa de dióxido de carbono, ao passo que as assinaturas de água persistem fracas? Experiências laboratoriais com materiais análogos mostram que mantos ricos em orgânicos podem se formar sobre superfícies geladas, originando camadas isolantes que inibem a sublimação de voláteis de maneira seletiva. Caso Triae Atlas tenha adquirido tal crosta durante o percurso interestelar, o gelo de água poderia estar abundante sob a superfície, mas impedido de passar para a fase gasosa pelo material sobrejacente. Sendo o dióxido de carbono mais volátil que a água à mesma temperatura, ele poderia escapar por fissuras ou áreas finas nessa camada isolante, resultando no padrão de emissão observado. Isso esclareceria por que o Webb deteta gás de dióxido de carbono em abundância, enquanto o FEC identifica evidências de gelo de água na fase sólida. A água está presente, mas retida abaixo de uma camada superficial que permite seletivamente a fuga do dióxido de carbono. A hipótese dos fragmentos gelados, avançada por investigadores que analisam a nuvem de gás extensa, propõe um mecanismo totalmente diferente. Em vez de um núcleo sólido único, Triae Atlas poderia consistir numa agregação de pedaços de gelo ricos em dióxido de carbono, unidos por forças gravitacionais débeis e coesão. Com o aquecimento solar a intensificar-se, esses fragmentos separar-se-iam e sublimariam de forma autônoma, gerando a enorme coma de dióxido de carbono através de desgasificação distribuída num volume bem maior do que o de um único núcleo. Este modelo de fragmentação explicaria simultaneamente várias observações intrigantes. Na nuvem de gás alargada, a luminosidade estável apesar da aparente alta atividade e a morfologia subtil da cauda, que sugere produção de poeira em grãos grandes.
Se Trey Atlas for, essencialmente, um monte de cascalho voador de gelo de dióxido de carbono, o seu comportamento seria de facto inédito no catálogo de cometas do Sistema Solar. A dependência térmica adiciona outra peça ao enigma. A distância atual de Trey Atlas em relação ao Sol, cerca de 2,5 a 3,5 unidades astronômicas, a sublimação do gelo de água é relativamente ineficiente. Enquanto o dióxido de carbono mantém elevada volatilidade, a termodinâmica favorece naturalmente a desgasificação de dióxido de carbono em detrimento da produção de vapor de água, o que pode elucidar as proporções de emissão observadas sem recorrer a ambientes de formação exóticos ou processos superficiais anômalos. À medida que 3 segundo Atlas prossegue o aquecimento na aproximação ao periélio, esta dependência térmica fornece uma previsão testável. Se a dominância de dióxido de carbono decorrer simplesmente de efeitos termodinâmicos, as observações pós-periélio deverão revelar um aumento na emissão de água à medida que a temperatura do núcleo atinge o pico e começa a diminuir. A relação dióxido de carbono para a água evoluiria de modos previsíveis, alinhados com medições laboratoriais de taxas de sublimação de gelo a diferentes temperaturas. Os efeitos do tamanho dos grãos na coma e na cauda oferecem pistas suplementares sobre a composição de Trey Atlas. A cauda antissolar subtil que surgiu no final de agosto indica ou partículas de poeira insolitamente grandes, resistentes à pressão de radiação, ou uma composição de grãos única que influencia a resposta do material às forças do vento solar. Estudos laboratoriais sobre a sublimação de gelo de dióxido de carbono demonstram que ela pode originar agregados de poeira com propriedades distintas das da sublimação de gelo de água, explicando possivelmente a morfologia anômala da cauda. Cada explicação natural para a química de Trey Atlas revela perspectivas sobre a física da formação planetária em ambientes que nunca poderemos observar diretamente. Seja formada perto de uma linha de neve de dióxido de carbono processada por radiação interestelar ou representando uma população de fragmentos com composição volátil invulgar, este visitante transporta dados sobre as condições dos discos estelares que ampliam o nosso conhecimento sobre o modo como os sistemas planetários evoluem. Os percursos naturais são vários, verificáveis e baseados em física bem compreendida. No entanto, a sua própria abundância gera um enigma. Com tantas explicações plausíveis ao dispor, como é que discernimos qual delas, ou qual combinação, descreve realmente a verdade acerca deste errante das estrelas? Parte 12. De onde poderia ter vindo? Rastrear o Triatlas até ao seu berço estelar é como tentar resolver um caso de homicídio em que o local do crime fica a anos-luz de distância e as provas estão codificadas em mecânicas orbitais que se estendem por escalas temporais galácticas. Contudo, ocultos na trajetória do visitante, encontram-se indícios cinemáticos que indicam uma população específica de estrelas, e, por extensão, uma época concreta na história de formação da nossa galáxia. A hipótese do disco espesso surgiu como a principal candidata para a narrativa de origem do Triatlas. A nossa galáxia Via Láctea compreende várias populações estelares distintas. O disco fino, onde reside o nosso Sol, que abriga estrelas relativamente jovens e ricas em elementos pesados. O disco espesso, habitado por estrelas mais antigas que se formaram quando a galáxia tinha talvez metade da sua idade actual. E o halo estelar antigo, que contém as estrelas mais velhas e pobres em metais da galáxia. Cada população desloca-se pelo espaço com velocidades e padrões orbitais característicos que refletem o ambiente gravitacional onde se originaram. O vector de velocidade do Triatlas, a sua velocidade e direção em relação ao repouso padrão local, sugere pertença à população do disco espesso. Estas estrelas formaram-se há cerca de 8 a 12 mil milhões de anos, durante o que os cosmólogos designam como a época do meio-dia cósmico, quando as taxas de formação estelar no universo atingiram o pico e a produção de elementos pesados enriqueceu rapidamente o meio interestelar. Se o Triatlas se originou neste ambiente estelar, representa material que tem vagueado pela galáxia desde antes da existência da Terra. A origem no disco espesso tem implicações profundas para a compreensão da formação planetária no universo primordial. As estrelas desta população formaram-se a partir de nuvens de gás com abundâncias mais baixas de elementos pesados do que o ambiente de nascimento do nosso Sol. A metalicidade reduzida teria influenciado a composição de quaisquer discos protoplanetários, possivelmente favorecendo voláteis ricos em carbono em detrimento de espécies ricas em oxigênio, de formas que poderiam justificar a química invulgar do Triatlas. Mas a história de origem vai para além da simples demografia estelar, abrangendo os processos violentos que ejectam material dos sistemas planetários em primeiro lugar. Interacções gravitacionais com planetas gigantes podem dispersar corpos menores para trajetórias hiperbólicas, lançando-os para o espaço interestelar com velocidades que dependem da geometria específica do encontro. Voos rasantes estelares próximos podem perturbar igualmente os sistemas planetários, arrancando material do disco exterior que se torna matéria-prima para a população de detritos interestelares. Os mecanismos de ejeção criam um efeito de seleção natural no meio interestelar.
Apenas objetos com gamas específicas de tamanhos, composições e propriedades estruturais conseguem sobreviver ao processo de ejeção violento e aos subsequentes milhões de anos de viagem interestelar. O Tri-Atlas constitui um sobrevivente deste processo de peneiramento cósmico, transportando assinaturas químicas e físicas que codificam tanto o seu ambiente de formação como a sua história de sobrevivência. Estudos de populações baseados nos 3 visitantes interestelares confirmados revelam um viés de amostragem que complica qualquer tentativa de inferir narrativas de origem. Detetamos um objeto sem desgasificação visível, um com enriquecimento em monóxido de carbono e um com dominância de dióxido de carbono. Isto poderá refletir a verdadeira diversidade de detritos interestelares, ou poderá espelhar os vieses de detecção particulares dos nossos sistemas de sondagem atuais. Objetos com distribuições de tamanhos diferentes, padrões de atividade ou geometrias de abordagem poderão permanecer invisíveis aos nossos telescópios. O contexto galáctico acrescenta outra camada de incerteza às narrativas de origem. O Tri-Atlas tem viajado pelo espaço durante milhões de anos, ao longo dos quais sofreu perturbações gravitacionais de todos os sistemas estelares que ultrapassou. Estes encontros modificaram gradualmente a sua trajetória, apagando as impressões digitais cinemáticas que permitiram o rastreio preciso até ao ponto de origem. Podemos identificar a população estelar geral de que provavelmente provém, mas localizar o sistema estelar específico pode ser impossível com os dados atuais. As pistas químicas oferecem restrições mais precisas sobre o ambiente de formação. A dominância de dióxido de carbono exige temperaturas e pressões que só existem em zonas particulares à volta de estrelas em formação. Se o Tri-Atlas se condensou da fase gasosa num disco protoplanetário, a termo as condições dinâmicas termodinâmicas certamente privilegiaram o dióxido de carbono em detrimento da água, o que indica ou uma química peculiar no disco protoplanetário ou uma origem em uma distância orbital específica onde tais condições emergem de forma natural. As proporções isotópicas poderiam oferecer a prova definitiva sobre a proveniência de Tri-Atlas. No entanto, analisar isótopos em um objeto tão tênue e remoto leva as técnicas espectroscópicas atuais ao seu limite máximo. Ambientes estelares variados geram assinaturas isotópicas distintas em planetas e detritos, produzindo marcas químicas que permitem não só determinar o tipo de sistema estelar em que Tri-Atlas se formou, mas possivelmente também a massa estelar exata, a idade e a metalicidade da estrela progenitora. O levantamento legado de espaço e tempo do Observatório Reuben, que inicia operações nos próximos anos, promete levar os estudos de origem de casos isolados e anedóticos para uma ciência estatística, com a capacidade de identificar dezenas de visitantes interestelares anualmente. O Reuben construirá uma amostra ampla o suficiente para desvendar tendências populacionais e padrões químicos que objetos isolados como Tri-Atlas apenas sugerem. Alegações iniciais em certos veículos de mídia sobre uma origem extragaláctica para Tri-Atlas parecem ser meras conjecturas infundadas, e não um consenso científico. As evidências cinemáticas indicam com firmeza uma origem na Via Láctea, provavelmente da população do disco espesso. Embora a galáxia seja imensa além da compreensão humana, ela não é infinita, e a mecânica orbital impõe restrições claras sobre quão distante Tri-Atlas poderia ter viajado mantendo sua trajetória observada. O momento da chegada de Tri-Atlas ao nosso sistema solar pode ser mera coincidência ou refletir padrões mais profundos na dinâmica galáctica que ainda não compreendemos. Se a origem no disco espesso estiver correta, então Tri-Atlas representa material ejetado de um sistema planetário há bilhões de anos, vagando pela galáxia durante as idades escuras cósmicas. Sobrevivendo a eventos de supernovas e a evolução estelar que remodelaram o ambiente galáctico diversas vezes. Ao examinar a química e a dinâmica deste visitante, estamos basicamente realizando arqueologia em escalas galácticas, deduzindo as características de ambientes de formação planetária antigos a partir dos resíduos que deixaram. Tri-Atlas é uma cápsula do tempo, mas uma que rodopiou pelo espaço por tanto tempo que seu conteúdo foi modificado por processos que só agora começamos a desvendar. As observações de dezembro, quando Tri-Atlas emergir da conjunção solar, fornecerão testes cruciais para as hipóteses de origem. Se a química pós-periélio mostrar uma evolução previsível com base em modelos termodinâmicos, isso respaldará cenários de formação fundamentados na física convencional dos gelos. Se a química persistir de modo anômalo, pode sinalizar processos de formação ou processamento posterior que vão além do nosso quadro teórico atual. Parte 13. O capítulo sobre a VI Loeb, aberto e polêmico. No panorama da astronomia contemporânea, poucas personalidades provocam debates mais acalorados que a VI Loeb, o astrofísico de Harvard cuja disposição para considerar hipóteses não convencionais o transformou em alvo de controvérsias e em defensor da mente aberta na ciência. Sua análise de Tri-Atlas exemplifica esse legado ambíguo. Cuidadosa em sua base observacional, mas audaciosa ao ponto da provocação em suas implicações teóricas.
O envolvimento de Loeb com 3I Atlas começou quase logo após a descoberta, materializando-se em uma sequência de ensaios detalhados que acompanhavam a assinatura observacional em evolução do visitante com a precisão de um detetive perseguindo pistas. Sua análise de 27 de agosto demonstrou ser especialmente visionária ao afirmar detectar a tênue cauda antissolar que observações tradicionais haviam ignorado. Dentro de dias, o Astronomers Telegram número 17.363 confirmou precisamente o que Loeb previra. A estrutura sutil da cauda era autêntica, visível para quem se dispusesse a levar a análise de dados aos confins da detectabilidade. Contudo, a interpretação de Loeb sobre 3I Atlas vai muito além de validar a existência de traços cometários convencionais. Suas estimativas de tamanho, baseadas em suposições de brilho e modelos de espalhamento, apontam para um núcleo possivelmente com dezenas de quilômetros de diâmetro, bem maior que o limite superior de 5,6 km do Hubble. Essa divergência não é só teórica. Ela sugere física fundamentalmente distinta regulando como esse objeto interage com a luz solar. Ou os modelos de brilho de Loeb estão errados, ou 3I Atlas exibe propriedades ópticas inéditas em qualquer objeto do nosso sistema solar. Os dados de mapeamento espectral férrico fornecem a base para algumas das alegações mais impactantes de Loeb. A vasta coma de dióxido de carbono, que se estende por quase 1/4 de milhas do núcleo, reflete um nível de atividade que questiona os modelos tradicionais de desgasificação. Loeb destaca que tal produção gasosa extensa a partir de um núcleo pequeno demanda ou níveis extraordinários de atividade, ou mecanismos que espalhem fontes de gás por um volume bem maior do que os modelos de cometas convencionais preconizam. A interpretação de Loeb sobre a controvérsia da detecção de água demonstra o método rigoroso que define a sua análise. Observações iniciais rápidas indicavam uma produção substancial de vapor de água, com base na detecção de radicais hidroxila, mas o mapeamento posterior dos FEREX revelou assinaturas de água muito abaixo dos limiares de detecção. Em vez de rejeitar qualquer um dos resultados, Loeb integra-os numa narrativa coerente. O interior do 3 Atlas pode conter gelo de água, mas processos superficiais impedem a sublimação eficiente, explicando a discrepância entre os sinais de água previstos e os detectados. É na exploração do que ele chama hipóteses tecnológicas para o comportamento do 3 Atlas que a análise de Loeb ganha um tom verdadeiramente polêmico. Inspirado no precedente da aceleração inexplicável do 1 Oumuamua, ele questiona se a física convencional explica por completo o coma prolongado de dióxido de carbono e as propriedades de brilho invulgares do visitante. Os seus cálculos indicam que uma desgasificação puramente natural pode não bastar para justificar a enorme nuvem de gás, o que o leva a ponderar se fontes de energia adicionais poderiam estar a contribuir para a atividade observada. A hipótese da autoluminescência surge como a sugestão mais provocadora de Loeb até agora. Se o 3 Atlas contiver fontes de energia internas para além do simples aquecimento solar, seja de decaimento radioativo, fenômenos elétricos ou mecanismos mais exóticos, isso poderia sustentar níveis de atividade que os processos naturais de sublimação não conseguem explicar. Tal energia interna poderia alimentar a produção prolongada de dióxido de carbono, sem ser detetável por observações astronômicas convencionais. A análise de trajetória de Loeb adiciona outra camada de fascínio à sua hipótese tecnológica. Ele observa que o percurso do 3 Atlas pelo nosso sistema solar exibe propriedades geométricas que maximizam as oportunidades de observação a partir da Terra. Quase como se o trajeto tivesse sido planeado para um impacto científico máximo. Embora isso possa ser mero acaso, e o universo não falta em coincidências cósmicas, Loeb defende que devemos pelo menos considerar se tal geometria ótima aponta para uma navegação intencional. As propostas de missões de interceptação que Loeb coautorou representam, talvez, a sua contribuição mais tangível para o estudo do 3 Atlas. Em colaboração com especialistas em trajetórias de naves espaciais, delineou cenários detalhados para redirecionar a missão Juno da NASA rumo a um encontro em março de 2026 com o visitante. Estas propostas incluem horários específicos de queima, requisitos de delta-V e capacidades de instrumentos científicos que poderiam fornecer dados sem precedentes a curta distância sobre um objeto interestelar. Ainda assim, o próprio Loeb reconhece o caráter especulativo das suas hipóteses mais ousadas. Nos seus ensaios, enquadra sempre as explicações tecnológicas como alternativas a testar, não como verdades a aceitar. O método científico exige que exploremos todas as possibilidades compatíveis com os dados observacionais, mesmo aquelas que desafiam as premissas tradicionais sobre o aspecto dos detritos interestelares. A reação dos mídia à análise de Loeb sobre o 3 Atlas seguiu padrões previsíveis, com títulos sobre tecnologia possivelmente hostil que distorcem as suas especulações qualificadas em alegações sensacionalistas de visitas alienígenas. Tal cobertura deturpa tanto os argumentos reais de Loeb como o processo científico de teste de hipóteses. Loeb sugere cenários tecnológicos não por crer que sejam verdadeiros, mas porque constituem alternativas testáveis às explicações convencionais.
A sua abordagem ao 3 Atlas exemplifica uma filosofia mais ampla sobre como a ciência deve lidar com dados anômalos. Em vez de forçar as observações em enquadramentos teóricos existentes, Lo defende a expansão desses enquadramentos para incluir possibilidades que a princípio pareçam improváveis. Esta metodologia tem precedentes históricos. Muitas descobertas revolucionárias em astronomia começaram com observações que não se ajustavam aos modelos convencionais. Os protocolos de teste que Lo delineia para distinguir entre hipóteses naturais e tecnológicas oferecem um guia para resolver o mistério do 3 Atlas através de dados observacionais, em vez de preferências teóricas. Fotometria de alta cadência poderia revelar se o brilho do objeto varia de formas compatíveis com iluminação artificial. Monitorização espectroscópica poderia detectar linhas de emissão que indiquem processos químicos exóticos. Encontros com naves espaciais a curta distância poderiam medir propriedades impossíveis de determinar a distâncias astronômicas. A colaboração de Lo com equipas observacionais convencionais demonstra o seu compromisso com a investigação baseada em evidências, e não com teorizações especulativas. As suas estimativas de tamanho e interpretações químicas baseiam-se nos mesmos dados que outros investigadores analisam. Embora a sua disposição para explorar explicações não convencionais frequentemente leve a conclusões distintas. O debate científico sobre o 3 Atlas tem sido enriquecido. Esta diversidade de pontos de vista enriquece o debate. Mesmo quando essas visões provocam controvérsias, a pressão temporal em torno das observações do Oumuamua adiciona urgência aos argumentos de Loeb sobre a verificação de hipóteses. Com apenas meses até que o visitante se perca para sempre no espaço interestelar, a oportunidade de recolher provas conclusivas está a fechar-se rapidamente. Se as hipóteses tecnológicas forem postas à prova, os testes têm de ocorrer agora, durante o curto intervalo em que o Oumuamua continua ao alcance dos nossos instrumentos mais potentes. À medida que se aproxima a conjunção solar e as chances de observação diminuem, a análise de Loeb atua tanto como uma contribuição científica como uma declaração filosófica sobre a essência da investigação astronômica. A sua disposição para explorar cenários que outros investigadores evitam reflete uma questão mais ampla sobre a forma como a ciência deve reagir a dados verdadeiramente anômalos. Se devemos dar prioridade a explicações convencionais que se enquadram nos modelos atuais ou manter-nos abertos a interpretações que possam transformar a nossa compreensão do que é possível no universo. A controvérsia em torno do Oumuamua pode acabar por ser recordada não tanto pela hipótese específica que gerou, mas pela metodologia científica que ilustrou. O equilíbrio cuidadoso entre o ceticismo saudável e a verdadeira abertura mental que permite à ciência avançar para lá dos limites do saber atual. Parte 14. O que poderia confirmar ou refutar as teorias? Em seguida, a conjunção solar iminente do Oumuamua cria um experimento natural na paciência astronômica. Mas o reaparecimento em dezembro vai desencadear uma das campanhas de observação mais intensas na história da astronomia de pequenos corpos. Os testes que esperam o nosso visitante interestelar representam nada menos que um julgamento científico pelo fogo, onde as hipóteses rivais sobre a sua natureza enfrentarão o júri definitivo, na realidade observacional. A espectroscopia pós-periélio detém a chave para desvendar os mistérios químicos que definiram o Oumuamua desde a sua descoberta. Se a física natural de sublimação rege o comportamento deste visitante, então a proporção de dióxido de carbono para a água deve evoluir de forma previsível à medida que ele se afasta da gravidade solar. A temperatura do núcleo terá atingido o pico durante a passagem periélica não observável, podendo romper quaisquer camadas isolantes de superfície que possam ter suprimido o vapor de água mais cedo na abordagem. Os espectros de dezembro e janeiro devem revelar um aumento na emissão de água se tais mecanismos de supressão estiverem em ação. Pelo contrário, se a dominância do dióxido de carbono se mantiver inalterada após o periélio, isso indicaria ou uma composição genuinamente pobre em água ou mecanismos que preservam o desequilíbrio químico independentemente da temperatura. Tal persistência desafiaria os modelos convencionais da evolução dos voláteis cometários e poderia respaldar explicações mais exóticas para o comportamento do Oumuamua. As observações de curva de luz de alta cadência representam outro teste essencial das hipóteses em competição. Se o Oumuamua for um núcleo convencional a sofrer desgasificação normal, o seu brilho deve exibir padrões previsíveis ligados ao estado de rotação e à atividade de jatos. A maioria dos cometas ativos mostra variações de brilho em escalas de tempo de horas a dias, à medida que as características de superfície rotativas se voltam alternadamente para a contraposição do Sol. A ausência de tais variações sugeriria ou uma uniformidade invulgar na composição da superfície ou uma geometria de visualização que minimiza a modulação rotacional. Mais dramaticamente, qualquer indício de iluminação artificial ou emissão não térmica surgiria como variações de brilho que não se correlacionam com o aquecimento solar ou efeitos geométricos. Tais assinaturas seriam extraordinariamente difíceis de simular por processos naturais, oferecendo provas potencialmente decisivas para explicações mais exóticas.
O monitor fotométrico durante dezembro e janeiro colocará essencialmente o Oumuamua sob vigilância contínua, registrando cada flutuação no brilho que possa desvendar a sua natureza fundamental. As campanhas de imagem resolvida com o Hubble e grandes telescópios terrestres seguirão a evolução da morfologia da coma à medida que o Oumuamua reage ao seu encontro periélico. Os modelos de desgasificação natural prevêem padrões específicos de libertação de poeira e desenvolvimento de cauda que devem tornar-se mais evidentes à medida que o visitante se distancia da posição do Sol. A forma, orientação e taxa de crescimento de quaisquer estruturas de cauda fornecerão testes detalhados sobre se o Oumuamua segue a física cometária convencional ou opera segundo regras diferentes. As observações adjacentes a Marte a 3 de outubro representam uma oportunidade única para estudar o Oumuamua de uma perspectiva alienígena durante o apagão observacional da Terra. Se a câmara de alta resolução do Mars Reconnaissance Orbiter puder captar imagens durante a aproximação próxima, os dados forneceriam restrições cruciais à estrutura da coma e padrões de atividade no período em que o estresse térmico atinge o pico. A geometria de visualização a partir de Marte será completamente distinta da perspectiva terrestre. Da perspectiva de Oumuamua, poderemos desvendar assimetrias ou efeitos direcionais que escapam à nossa visão atual. Observações oportunistas de sondas espaciais poderão oferecer os testes mais conclusivos quanto à essência do objeto. O encontro da missão Psyche em setembro, as observações de Juno em novembro e a possível captação de imagens do apogeu de Osíris no final de 2025 representam chances únicas de medições a curta distância, impossíveis para telescópios terrestres. Dados de sondas permitirão examinar diretamente o núcleo, avaliar interações de campos magnéticos e identificar emissões de partículas que diferenciem origens naturais de artificiais. As observações subsequentes do telescópio espacial James Webb elevarão a espectroscopia infravermelha a níveis inéditos de sensibilidade e resolução espectral. A capacidade do Webb para detectar compostos orgânicos residuais, determinar rácios isotópicos e cartografar a estrutura tridimensional das emissões gasosas poderá fornecer as provas químicas essenciais para separar cenários de formação. Caso o Oumuamua exiba assinaturas isotópicas típicas da galáxia primordial, isso reforçaria a hipótese de origem no disco espesso. Rácios isotópicos anômalos poderiam sugerir processamento por mecanismos exóticos ao longo da sua viagem interestelar. O mapeamento contínuo da nuvem de dióxido de carbono pelo SPHRS testará se a região de emissão alargada se expande, contrai ou conserva a sua vastidão imensa à medida que o Oumuamua atravessa distintos ambientes solares. Modelos de desgasificação natural prevêem ligações específicas entre a distância heliocêntrica e o tamanho da coma, que deveremos observar se a física convencional rege o comportamento do visitante. Talvez o aspecto mais relevante seja qualquer detecção de aceleração não gravitacional, que imporia restrições vitais aos processos que impulsionam a atividade de Oumuamua. A astrometria precisa para identificar tais efeitos exige rastreio ininterrupto ao longo de meses, confrontando posições observadas com modelos puramente gravitacionais. Se surgirem anomalias de aceleração, a sua intensidade e orientação poderão separar efeitos convencionais de desgasificação de fontes de forças mais exóticas. A integração de abordagens observacionais múltiplas, química, dinâmica, morfologia e fotometria, convergirá em conclusões que nenhuma técnica isolada conseguiria atingir. Explicações naturais para o comportamento de Oumuamua geram previsões testáveis sobre como estes observáveis distintos se devem correlacionar. Hipóteses tecnológicas antecipam padrões de correlação alternativos, formando árvores de decisão em que a realidade observacional nos orienta para a verdade. A janela de observação de dezembro a março constitui a derradeira ocasião da humanidade para decifrar este visitante interestelar específico. Depois disso, Oumuamua esbater-se-á para além dos limites de detecção dos nossos telescópios mais potentes, levando os seus segredos de volta ao vazio cósmico. Os testes observacionais que aguardam o nosso visitante simbolizam tanto uma oportunidade científica como uma responsabilidade científica, a possibilidade de incorporar mais um dado essencial ao nosso saber sobre o universo e o dever de prosseguir essa compreensão com rigor e mente aberta. O universo entregou-nos Oumuamua à soleira cósmica por motivos que talvez nunca compreendamos por completo. A nossa reação a este presente decidirá se saímos deste contato com conhecimento ampliado ou mera ampliação do mistério. Parte 15. O quadro mais amplo. Preparar para o seguinte. A narrativa de Oumuamua vai muito além de um único visitante interestelar a atravessar o nosso sistema solar. Representa o capítulo inicial de uma era inédita na astronomia, em que o espaço entre estrelas passa de vazio desolado a domínio povoado por mundos errantes e detritos cósmicos. Enquanto nos debatemos para compreender este visitante em particular, estamos simultaneamente a preparar as bases para examinar dezenas de outros à espera de descoberta nas próximas décadas. O levantamento legatário do Observatório Vera-C. Rubim do espaço e do tempo está pronto para revolucionar o nosso entendimento das populações interestelares através do poder estatístico puro.
Iniciando operações plenas em 2025, o espelho de 8,4 metros do Rubin e a câmara de 3,2 gigapixels mapearão todo o céu austral a cada 3 noites, atingindo níveis de sensibilidade que superam largamente as capacidades atuais de levantamentos. Estimativas teóricas indicam que este recenseamento cósmico poderá detectar entre 0 e 70 visitantes interestelares por ano, conforme a distribuição real de tamanhos e padrões de atividade da população de detritos galácticos. A passagem de descobertas casuais para amostras estatísticas alterará fundamentalmente a forma como abordamos a ciência dos visitantes interestelares. Em vez de ver cada objeto como um enigma isolado, começaremos a detectar padrões, correlações e tendências populacionais que desvendem a física subjacente à formação e evolução de sistemas planetários por toda a galáxia. Oumuamua, juntamente com Oumuamua 2 e Borizo, servirá como conjunto de dados de calibração para esta nova abordagem estatística ao estudo de detritos alienígenas. A missão como interceptor da Agência Espacial Europeia representa a iniciativa mais audaciosa da humanidade para se preparar para o próximo visitante interestelar. Previsto para ser lançado em 2029, esta nave espacial inovadora posicionar-se-á no ponto de Lagrange L2, estável do ponto de vista gravitacional, a cerca de 1,5 milhões de quilômetros da Terra, onde permanecerá em alerta para oportunidades de observação. Quando o próximo visitante interestelar surgir, e as projeções estatísticas indicam que isso é apenas uma questão de tempo, o Como Interceptor poderá alterar o seu rumo para uma trajetória de interseção em meros meses, em vez de anos. A filosofia de concessão da missão do Como Interceptor reconhece o desafio essencial de estudar visitantes interestelares de alta velocidade. É imperativo estarmos preparados antes da sua chegada, em vez de nos apressarmos a reagir após a detecção. A nave transportará um conjunto de instrumentos concebidos especificamente para encontros rápidos com objetos imaculados, incluindo câmaras capazes de resolver características superficiais, espectrômetros que analisam a composição durante voos rasantes breves e analisadores de poeira que capturam e examinam o material real libertado por estes visitantes interestelares. O quadro de resposta rápida em desenvolvimento para visitantes interestelares tem aplicações que vão muito para além da ciência pura. Os mesmos sistemas de sondagem que detectam errantes cósmicos também vigiam asteroides potencialmente perigosos, gerando sinergias entre a defesa planetária e a investigação interestelar. As técnicas aperfeiçoadas para seguir o Tri-Atlas, determinação rápida de órbitas, coordenação multi-observatório e agendamento flexível de telescópios revelar-se inestimáveis para lidar com futuras ameaças de impacto. Os desafios de envolvimento público em torno dos visitantes interestelares exigem um equilíbrio cuidadoso entre a honestidade científica e a comunicação responsável. Cada nova descoberta provoca especulações mediáticas sobre origens alienígenas, abrindo portas tanto para a educação como para a desinformação. A experiência do Tri-Atlas demonstrou a importância de uma comunicação científica clara e imediata, que reconhece mistérios autênticos sem cair em interpretações sensacionalistas que enganam a compreensão pública. As inovações no pipeline de dados desenvolvidas para o Tri-Atlas estabelecem novos padrões para observações astronômicas coordenadas. A integração em tempo real de dados do Hubble, Webb, Cepheirs e observatórios baseados no solo criou sinergias sem precedentes, onde as capacidades de cada instrumento complementam as dos restantes. Este quadro colaborativo serve de modelo para estudar futuros visitantes interestelares, garantindo que maximizamos o retorno científico de cada encontro efêmero. As parcerias industriais e acadêmicas forjadas durante a campanha do Tri-Atlas estabeleceram novos modelos para observações de oportunidades-alvo. A cultura astronômica tradicional de programas de observação meticulosamente planeados e revistas por pares revelou-se demasiado lenta para estudar visitantes interestelares em rápida evolução. Em alternativa, desenvolvemos protocolos de resposta rápida que permitem redirecionar grandes instalações em dias após a descoberta, convertendo o tempo de telescópio competitivo em plataformas científicas colaborativas. O quadro teórico para compreender visitantes interestelares expandiu-se de forma notável desde a descoberta de Oumuamua, incorporando perspectivas da teoria da formação planetária, astrobiologia e até física especulativa. O Tri-Atlas adicionou a química do dióxido de carbono a este quadro, criando uma visão mais completa dos possíveis ambientes químicos onde pode formar-se detritos planetários. Visitantes futuros testarão e refinarão este quadro, podendo revelar processos de formação inexistentes no nosso próprio sistema solar. As implicações filosóficas dos estudos sobre visitantes interestelares estendem-se para além da astronomia, tocando questões fundamentais sobre a natureza da formação planetária e a prevalência da vida no universo. Se a diversidade química observada em apenas 3 visitantes refletir o verdadeiro espectro de ambientes de formação planetária, então a galáxia abriga uma vasta biblioteca de receitas químicas distintas para construir mundos. Algumas destas receitas podem favorecer a emergência da vida. Outras podem gerar ambientes totalmente hostis a processos biológicos.
O desenvolvimento tecnológico impulsionado pela ciência dos visitantes interestelares acelerou inovações em vários domínios. A sensibilidade melhorada dos espectrômetros, algoritmos de processamento de imagens mais rápidos e software de mecânica orbital mais sofisticado beneficiam todos das exigências de estudar alvos fracos e de movimento veloz. Estes progressos reforçarão a nossa capacidade para estudar não só visitantes interestelares, mas todo o espectro de populações de pequenos corpos ao longo do Sistema Solar. A cooperação internacional inspirada pelo 3º Atlas oferece um modelo para enfrentar desafios científicos que transcendem fronteiras nacionais. Quando o universo apresenta fenômenos que demandam respostas coordenadas rápidas, a comunidade astronômica demonstrou uma capacidade notável para pôr de lado preocupações territoriais e concentrar-se em objetivos científicos partilhados. Esta colaboração, o espírito proativo, revelar-se-á indispensável à medida que nos preparamos para encontros interestelares futuros, que poderão surgir com avisos ainda mais breves. O impacto educativo das descobertas de visitantes interestelares já está a transformar a forma como lecionamos as ciências planetárias e a astrobiologia. Os alunos que estudam a formação planetária agora analisam exemplos de outros sistemas estelares, e não apenas do nosso. A diversidade química desvendada por 3 Atlas e os seus antecessores oferece provas concretas de que os ambientes planetários podem variar de modo radical em relação aos exemplos geocêntricos que outrora preenchiam os manuais escolares. Enquanto nos apercebermos para o próximo visitante interestelar, as lições extraídas de 3 Atlas vão para além das competências técnicas, abrangendo os enquadramentos intelectuais necessários para decifrar fenômenos verdadeiramente alienígenas. Descobrimos que os nossos modelos teóricos, baseados em exemplos do Sistema Solar, podem ser guias incompletos para compreender materiais de outros ambientes estelares. O visitante seguinte poderá questionar as nossas premissas de maneiras que ainda não antecipamos. A perspectiva cósmica que surge do estudo destes visitantes interestelares é ao mesmo tempo humilde e estimulante. Vivemos numa galáxia onde detritos planetários atravessam regularmente as fronteiras entre sistemas estelares, gerando uma troca lenta mais constante de matéria que liga mundos distantes através de anos-luz de espaço. 3 Atlas constitui apenas um fio neste vasto tecido cósmico. Contudo, ao examiná-lo, desvendamos os padrões intrincados que unem a nossa galáxia. O universo continua a enviar-nos estas mensageiras das profundezas. Cada uma transportando informações de regiões do espaço e do tempo que só podemos explorar desta forma. A nossa reação a estes presentes cósmicos, a ciência que retiramos de encontros fugazes com mundos errantes, determinará quão bem compreendemos o nosso lugar na comunidade galáctica. Enquanto observamos 3 Atlas a desaparecer na conjunção solar que o oculta, não estamos apenas a perder de vista um único visitante. Estamos a preparar-nos para uma era em que tais visitantes se tornem elementos habituais da nossa paisagem astronômica. Quando o vazio entre estrelas se transforme de enigma em território familiar, povoado por amostras de 1000 mundos distintos, o próximo mensageiro já estará algures nas trevas cósmicas, a seguir a sua trajetória ancestral em direção ao nosso sistema solar. Quando chegar, estaremos preparados. Obrigado por nos terem acompanhado esta noite no Sleep Explorer. Se gostaram desta viagem, não se esqueçam de subscrever para poderem adormecer conosco na próxima aventura. Por agora, desejamos-vos uma noite de descanso sereno. Boa noite e obrigado por estarem conosco.